Capítulo 571. Extração de vida. Não se importe com essas pessoas. Nossa prioridade é invadir a residência. O líder dos magos da Estrela da Manhã deu uma olhada nos muitos nobres e plebeus que tentavam escapar e balançou a cabeça. Deixando-os para os elementais do fogo, ele correu direto para a residência de Scarlet Alley. Você parece ter outras intenções nesta operação conjunta. É conveniente que você me conte mais? Como aliados, esperamos dar algum apoio. Em algum momento, Sokka chegou ao lado desse mago e sorriu gentilmente enquanto falava. No entanto, quando combinado com sua enorme estatura e rosto feroz, esse sorriso parecia horripilante. Não é nada demais. Nós só temos alguns velhos inimigos escondidos entre os Imbervins e precisamos cuidar deles, o Magus da Estrela da Manhã respondeu educadamente. Oh! Eles são magos do outro mundo como você? Perguntou Sokka. Este tópico o interessou. Foi principalmente graças a eles que ele conseguiu invadir a capital e causar danos tão grandes. Por essa razão, ele tinha um enorme interesse nesses feitiços misteriosos e nesse outro mundo. Sim. No entanto, eles são apenas um bando de criaturas vil que vivem de linhagens, interessadas nas linhagens de todos os seres vivos. Eles não se importam de cometer assassinato por isso, eles são a fonte de todo pecado. A crítica da Estrela da Manhã Magus soava justa, como se ele não estivesse matando sem restrição há pouco. Eu não esperava que a situação desse certo agora. Rápido. De volta à residência do líder. A mão de Chique tocou subconscientemente o pingente, pendurado em seu pescoço enquanto ele emitia o comando. O corpo de Bones estava transbordando de energia enquanto ele voava com Chique, as chamas no ar deixando para trás uma longa cauda em chamas. A velocidade de um posto de estrela superou em muito a de uma carruagem. Em menos de um minuto, Bones trouxe Chique de volta para a residência. Chique pareceu distraído. Ainda esta manhã, Ellie estava de bom humor enquanto se vestia formalmente para sair e celebrar com o pai. Nunca poderia ter esperado que ele retornasse em um estado tão lastimável mesmo com seus muitos anos de experiência militar. Ele não conseguiu se adaptar a essas mudanças instantaneamente. Alguns oficiais militares que foram deixados para trás como guardas imediatamente avançaram em saudação quando notaram, meu senhor. Quando eles ouviram as explosões na praça e viram as chamas, seu senso de responsabilidade como soldados lhes disse que eles deveriam continuar guardando este lugar. Milímetros. Notifique a todos que a guerra chegou. Ative todas as defesas na residência, exclamou Bones, e o comando foi rapidamente enviado. Uma camada dourada de energia que parecia uma tigela virada cobria toda a residência. Pai. Chique tocou o pingente em seu pescoço, seus olhos brilhando com uma luz decisiva. Então você chegou aqui primeiro. 7 figuras aterrorizantes voaram em sua direção. Mesmo antes de chegarem, a forte pressão fez com que todos na residência se sentissem sufocados. Pá, uma voadora de desas. Com os encantamentos soando, uma palmeira gigantesca com incontáveis runas retorcidas em volta apareceu no ar, batendo no escudo dourado. O escudo de ouro tremeu, mas ainda teimosamente segurou. No entanto, rachaduras já haviam aparecido em sua superfície. Era como se um terremoto tivesse ocorrido no momento em que a palma voadora atingisse o escudo. Múltiplos prédios racharam e o som de vidro quebrou quando copos caíram constantemente no chão. Tio Bones, você pode cuidar deles? Chique se tornou mortalmente pálido. As 7 fileiras das Stark detêm o poder da água e do gelo. Mesmo um a um eu não estaria confiante, muito menos contra as 7. Os demais comandantes morreram em batalha ou estão presos do lado de fora. Bones riu amargamente e depois deu um tapinha na cabeça de Chique, com os olhos cheios de amor. Mas não se preocupe, vou protegê-lo. Tio Bones. A voz de Chique tremeu, seus olhos ficaram vermelhos. A defesa na residência do líder é bastante fraca. Apenas uma Estrela da Manhã é suficiente para lidar com isso. Do lado de fora da gigantesca camada dourada, Lelin e 2 outros Morningstar Warlocks já haviam se escondido. Vendo essa cena, Emma revirou os olhos para Lelin. Do mapa que você me mostrou, a formação de magia defensiva não deveria ser tão simples. Sim. Normalmente, essa formação de magia pode sofrer um ataque de uma Estrela da Manhã, mas também pode ser recarregada e ter sua força aumentada várias vezes. A chave está nas mãos do Chique. Claro que também fiz uma cópia. Lelin riu, recuperando uma gema dourada de suas mangas.
Dentro dela, podia-se ver a imagem de uma fênix flamejante. Chiqueiro já confiara demais nele e não era poderoso em cima disso. Com os scans do AI-chip e algumas dicas psicológicas, obter informações dele era fácil demais. Leilin tinha descoberto o último recurso e fez uma cópia dele. Você é realmente uma coisa e tanto. Os olhos de Gilbert se iluminaram. Com isso, podemos entrar na residência sem sermos descobertos. Seria ainda melhor se pudéssemos assumir o controle da administração central da formação de magias. Nem pense em controlar a formação de feitiços. Além disso, como Scarlet o deixou para trás por Chiqueiro, ele provavelmente ainda não mostrou todas as suas cartas. Precisamos esperar mais tempo. Leilin viu esses dois duques Kemoin cujos olhos estavam começando a ficar vermelhos e sua voz ficou fria. Seu tom parecia ter algum poder único, fazendo com que o vermelho nos olhos de Gilbert e Emma se dissipasse. Os dois começaram a rir ironicamente. Ao ver a situação, fiquei um pouco afetado. Me desculpe. Imediatamente depois, os olhos de Emma ficaram cheios de espanto ao olhar para Leilin. A instabilidade emocional de sua linhagem tem um efeito tão pequeno, e você pode até indiretamente nos afetar. Com uma linhagem tão concentrada, provavelmente supera de todos o Sualok da Kemoin na história. Talvez a esperança de superar nossos grilhões sanguíneos esteja com você. Gilbert estava radiante. Minha força de vontade é apenas um pouco mais forte do que a maioria dos outros. Leilin riu ironicamente, impiedosamente empurrando para baixo os desejos destrutivos dentro dele. Mesmo depois de alcançar a estrela da manhã, um arcano podia refrear a instabilidade emocional de sua linhagem sanguínea fundindo-se com sua alma. Era só que isso era muito mais problemático. Assuntos que tinham a ver com a alma não podiam ser resolvidos apenas com pulsões regulares ou outros métodos. Por enquanto, ele só podia confiar em sua própria força de vontade. Scree. Neste momento, a réplica do fantasma de Fênix em suas mãos começou a gritar. Chiqueiro está prestes a usar isso. É melhor nos esgueirarmos depressa. Leilin entoou algumas sílabas e a energia escarlate de Fireplume se transformou em uma pedra preciosa. Produziu uma camada amarela de energia que englobou os três. No momento em que a camada de energia dourada fez contato com a residência, os dois começaram a se misturar, fazendo com que Leilin e as figuras dos outros dois desaparecessem. Ao mesmo tempo, uma camada de ouro ainda mais gloriosa apareceu do lado de fora da residência. Os gritos de uma fênix que soaram, bloqueando os ataques de todos os magos da Estrela da Manhã. Este nível de defesa. O líder dos magos da Estrela da Manhã imediatamente se voltou sombrio. Sem ser descoberto pelos magia e funcionários da Morningstar, Leilin e os dois duques entraram com sucesso na residência. Enquanto Leilin estava liderando o caminho, ele parecia estar muito familiarizado com a área. Estranho. Você sentiu isso? Leilin parecia distraído ao julgar a segunda ativação, profunda no pensamento. Uma formação mágica de extração de vida. O segundo nível dessa formação é evidentemente um método para roubar a força vital. Pode até se defender contra os ataques combinados de múltiplas estrelas da manhã, roubando a força da vida, e até mesmo a força da alma, de uma criatura viva gigantesca. Gilbert assentiu. Além disso, do curso da energia, a energia que está sendo extraída não vem do reservatório de energia da residência, mas de subterrânea. Emma tocou a superfície do solo e confirmou. Os do mundo dos magos eram muito mais avançados do que os do resto do mundo, principalmente por causa de suas previsões e mentes que eram adequadas para a pesquisa. Depois de adquirir vastas heranças dos antigos magos, havia poucas raças em outros mundos que poderiam superar essas pessoas do mundo dos magos quando se tratava de conhecimento ou capacidades de identificação. Nesse caso, pode haver uma poderosa criatura antiga confinada no subsolo, e é o tipo com uma vida longa. Gilbert soltou uma risada surda, com o rosto mudando. As pedras da fonte de fogo não podem estar ligadas a isso, podem? Isso é muito possível. A expressão de Leilin era séria enquanto ele balançava a cabeça, recordando a vez em que ele havia seguido Loki no subsolo e os raios vermelhos que haviam se formado a partir do coração da grande formação mágica. Por alguma razão, uma sensação de tristeza aumentou quando ele pensou naquela época. Esses sentimentos. Com a instabilidade de sua linhagem, Leilin prestou muita atenção às suas emoções. Ele imediatamente descobriu a fonte da tristeza que estava sentindo. Fireplume. Se eu não tivesse mudado a natureza de sua energia,
os efeitos seriam ainda mais proeminentes. Esse sentimento. Boens tocou seu peito, parecendo sombrio. O que está acontecendo? Eu não sei. Chiquer pareceu sentir algo também, e começou a soar confuso. O pai me deu essa chave pela manhã, me dizendo que se houvesse um perigo que não pudesse ser resolvido, eu estava para fugir de volta para a residência e ativar a segunda camada de defesa. É isso mesmo. Os olhos de Boens brilharam com emoções misturadas, desde que o senhor fez preparativos para isso. Então isso é ótimo. Capítulo 572. Ataque escarnecedor. Ataque surpresa. Este é Duque do Norte. Eu por meio deste comando todos os moradores da cidade de Tilazus para retornar às suas casas. Você não tem permissão para sair. Qualquer pessoa de fora será morta sem discrição. Enquanto a formação defensiva estava sendo reforçada na residência do líder, um tremendo som foi transmitido para a cidade. Eu sou Kiel, comandante das Forças Armadas do Sul. Ninguém é permitido fora daqui em diante. Eu sou o comandante dos militares orientais. Ninguém é. Esta é uma ordem do Duque Ocidental. Sons altos ecoaram continuamente por toda a cidade, e uma expressão de alegria surgiu no rosto de Chiquer. E meu tio, o Duque do Norte, Turin e os outros. Os duques e comandantes militares eram os pilares da União, Atlan. Cada um deles era um Rankstar. Essa ajuda repentina o excitou imediatamente. Juntamente com as vozes das estrelas, as ordens foram passadas e a cidade foi selada. Uma camada de isolamento vermelho fogo manteve Tilazus dentro. Scarlet aí realmente tinha algo planejado. Ele está tentando lidar com todos nós de uma só vez? O líder dos magos avaliou a formação de feitiços de longe, enquanto flutuava no ar. A formação de um feitiço de isolamento do tipo fogo e o ataque irresponsável das tropas de elite realmente podem nos parar. Com os ataques de outros da mesma categoria. O Scarlet aí realmente tem um enorme apetite. Saka parecia bastante confiante, por outro lado. Não se preocupe. Nosso imperador virá e nos trará de volta. Eu espero que sim. O líder dos magos riu, observando as muitas tropas entrando na cidade de uma maneira ordenada, suprimindo o caos, e assumindo a defesa. Ele não pôde deixar de zombar. Rumble. Grandes quantidades de energia de fogo foram emitidas dos corpos do Duque do Norte e do resto, lutando contra as poucas estrelas da manhã. O fogo brilhou no céu acima da capital, o próprio espaço desmoronando enquanto as tempestades prateadas destruíam a terra. O líder sabia que você ia fazer isso e havia preparado uma armadilha com antecedência. Todos vocês devem morrer aqui hoje. A expressão do Duque do Norte era firme. Com o acréscimo das muitas legiões e a participação das fileiras da estrela, a desgraça iminente dos Umberwings foi revertida, e as balanças tinham agora inclinado a seu favor. Você acha que pode nos parar assim? Que ingênuo! O líder das estrelas da manhã produziu vários braços mecânicos, protegendo-se com a massa de aço. Vendo o Duque do Norte e os outros se aproximando, seus olhos brilhavam de pena. Nesta guerra, o que determina a vitória só pode ser uma força acima do reino da Estrela da Manhã. Acima. Estrela da Manhã? Quer dizer? O Duque do Norte e os outros olharam para o lado de fora da cidade, incrédulos. Um gigante flamejante que se erguia nos próprios céus lutava contra uma fênix igualmente grande e assustadora. Cada ataque deles parecia sacudir o céu e a terra, destruindo o ambiente. Parecia o fim do mundo. Este era o campo de batalha entre o Olho Escarlate e seu oponente, o Imperador da Chama Divina. Em uma batalha entre Rank 5S, o Morningstar Magi não podia nem tentar interferir a menos que houvesse o suficiente deles. Scree. E neste momento, o vencedor parecia ter sido decidido. Os chamados da Fênix gigante soaram como gigantescas garras afiadas rasgando o peitoral do elemental para uma chuva de lava e fogo. Você perdeu, Archibald. A voz de Scarlet aí soou da boca da Fênix. Quando ouviram esse som, alegria apareceu nos rostos da festa do Duque do Norte. O líder em quem depositaram suas esperanças não tinha traído sua confiança. Sim, eu perdi. O gigante elementar de fogo agarrou seu peito, pedras caindo do enorme ferimento, causando terremotos quando eles caíram no chão. Você realmente é um gênio, Scarlet aí. Você já atingiu o pico do ranking 5. Eu tomei a decisão certa hoje. Se não, você poderia ter sido a chave para mudar o status quo entre o Império da Chama Divina e a União Atlan. A voz do Imperador Divino flamejante explodiu como um trovão que ressoou pelos céus. Decisão?
Scarlet parecia estar confuso, mas imediatamente após a fênix gigante recuar. No entanto, já era tarde demais. Grandes quantidades de nuvens de trovão se formaram no céu, e aterrorizantes raios negros caíram. As nuvens escuras cobriam os céus, bloqueando o sol brilhante. O relâmpago se juntou para formar uma lança, e um magus apareceu de repente, segurando-o. A testa desse mago estava marcada com uma runa em forma de lua. Adeus! Ele gritou em voz baixa enquanto jogava a lança. Swish! Como se fosse uma divindade do mundo dos deuses que estava enfurecida, um relâmpago de extinção mundial caiu dos céus. Essa horripilante lança negra parecia transcender os limites do tempo e do espaço, e até mesmo o vazio era subjugado sob a ponta da lança, carregando o poder de um apocalipse. Este terrível instrumento de destruição apareceu diante da fênix. Scri! A fênix gritou, o som dessa vez cheio de tristeza e sofrimento. Cachá! À medida que a deslumbrante luz branca formada pela colisão se dissipava, as fileiras das Star notaram que a Phoenix Scarlet havia se transformado em uma ferida gigantesca. Pena após pena flamejante caiu no chão antes de explodir em chamas intensas. Dentro desse fogo, as penas pareciam ainda mais magníficas. As pupilas de Lei Lin encolheram quando ele viu essa cena. Mesmo que isso fosse apenas uma transformação, as partes que deixavam o corpo ainda conseguiam manter sua forma. Isso mostrou exatamente que nível a transformação de Phoenix tinha atingido. Líder. Enquanto o Duque do Norte e o resto clamavam por esse ataque furtivo, Lei Lin e os outros que estavam se escondendo na residência observavam com tristeza. Aquele mago é a exegna do relâmpago de Júpiter. Como ele chegou aqui? Lei Lin obviamente conhecia o magus no manto negro. Este exegna veio detê-lo quando ele viajou para cá do mundo dos magos. No entanto, ele tinha sido lamentavelmente parado por Wide. A classificação 5 ondulações de energia, bem como aquele rosto que deixou uma impressão profunda, eram coisas que ele nunca poderia esquecer. O Zegna agora é diferente do que conhecemos antes. É provavelmente apenas um clone, mas porque ele tem as ondulações de um rank 5 magus. Mesmo que seja muito mais fraco que antes, ainda é uma lua radiante. Gilbert parecia estar aflito, evidentemente incapaz de entender isso. Deve ser algum tipo de técnica secreta antiga. Uma clone de classificação 5 é um trunfo excepcionalmente poderoso. Estou mais curioso sobre como ele enganou o mundo da lava e se conseguiu entrar com sucesso. Lei Lin acariciou seu queixo. Zegna, até você me traiu. A voz de Scarlet aí foi produzida a partir do corpo da fênix gigante, os ferimentos nas asas rapidamente se regenerando. Líder estimado. Zegna, que estava no ar, primeiro se curvou ligeiramente para ele. Nosso relacionamento só se estende a uma cooperação entre nós. Pelo contrário, era apenas uma transação que consistia em benefícios mútuos. Então, como poderia haver uma traição? Tudo bem. Olho escarlate, esse foi o primeiro round. A segunda rodada está prestes a começar agora. O gigantesco elemental de fogo rugiu e Zegna entrou em ação também. Raios negros e lava poderosa rodeavam o olho escarlate. Líder? O Duque do Norte, as tropas de apoio e os outros imediatamente tiveram uma mudança de expressão. Embora o olho escarlate estivesse no auge da lua radiante, seu oponente não era fraco. Este inimigo de longa data da União de Atlã, o imperador da chama divina, juntou-se a um magus assustador de 5 magus de outro mundo. Até mesmo a pessoa mais estúpida poderia dizer que seu líder estava em apuros. Todo mundo, este é o dia para se dedicar ao nosso país. O Duque do Norte suspirou, uma solidão rara aparecendo em seu rosto. Era evidente que ele já estava esperando sua morte. Vap, Sulu, nós estamos indo. Primeiro. Alguns anciões na hierarquia de estrelas explodiram em uma risada insana, suas expressões mostrando sua prontidão para a morte. Vendo uma expressão tão solene, o líder dos magos da Estrela da Manhã começou a hesitar. Embora as fileiras das Star deste mundo tivessem menos métodos secretos do que os magos, se eles realmente saíssem ao seu lado poderiam sofrer um grande número de baixas. As estrelas matutinas como elas, que haviam sido nutridas pelo relâmpago de Júpiter, eram em número reduzido. A maioria de suas Morning Stars se juntou de outras raças, e só Zegna poderia mantê-las suprimidas. Em face de grandes baixas para esta equipe principal, ele estava começando a hesitar.
Os duques e comandantes, que eram todos veteranos na batalha, trocaram olhares, todos tendo notado o estranho olhar nos olhos do oponente. Tudo bem. Foi revelado que os magos da manhã têm medo de baixas. Esta batalha vai ser divertida. Zegna provavelmente vai expelir sangue, Emma exclamou, sentindo alegria em sua desgraça. Isso foi realidade. Mesmo que o líder do Morningstar Magus pudesse endurecer sua determinação, o outro Morningstar Magi talvez não estivesse disposto a fazê-lo. Afinal, eles tinham apenas assinado um contrato e se juntaram ao Relâmpago de Júpiter, e não havia regras que declarassem que tinham que desistir de suas vidas pela organização. Quando o oponente fazia uso desse fato e mostrava que não tinha medo de se sacrificar, e que derrubaria seus oponentes a qualquer custo, então eles se envolveriam em uma briga sem sentido. Receio que Zegna já tenha previsto isso. Ele não ficará tão enfurecido. Leilin sacudiu a cabeça, afirmando sua opinião. O plano do Imperador da Chama Divina deveria ser matar tantas fileiras da estrela e enfraquecer a União Atlan tanto quanto possível. Porém, matar essas pessoas não fará bem a Zegna, e pode até ter o efeito oposto, ferindo suas próprias forças. Assim, ele não vai ficar bravo. Seu objetivo principal é provavelmente as Pedras da Fonte de Fogo. Precisamos monitorar a residência. Acredito que Zegna está prestes a se mexer. Você está certo. Gilbert assentiu para reconhecer a previsão de Leilin depois de um silêncio momentâneo. A batalha prosseguiu e as coisas aconteceram como Leilin esperava. As estrelas da manhã imediatamente cederam aos Emberwings, que estavam saindo por completo. Sua ineficiência deixou Saka louca, mas não havia nada que ele pudesse fazer a respeito. Capítulo 573. Identidade revelada. Tio Bones, como está a situação? O olhar de Chiqueira estava fora da cidade, na batalha entre as fileiras da estrela. Ele ainda não havia avançado para o Rankstar e naturalmente não tinha visão de Leilin. Tudo o que ele podia ver era o espaço sendo continuamente dilacerado, a energia perdida destruindo a arquitetura. A camada defensiva tremeu continuamente, e ele não pôde deixar de olhar para Bones em sua preocupação. Não se preocupe, eles estão bem. A estrela da manhã Magi não agirá sem benefícios, e Saka e os outros elementais de fogo da Star não podem competir com você, Emberwings. A expressão de Bones era um pouco estranha enquanto ele falava. Eu acho que posso relaxar agora. Chiqueira deu um tapinha no peito, mas sua expressão mudou rapidamente. Ele sentiu algo fora do tom de Bones. Bones conhecia muito bem aquela pessoa vestida de preto. Além disso, o que ele quis dizer com você em Emberwings? Quando ele se virou e viu a estranha expressão no rosto de Bones, seu coração afundou. O tio Bones, você. Coração afundado. Tio Bones, você. Chique. Antes de as palavras saírem de sua boca, um escorpião negro rastejou em seu pescoço como um ferrão negro perfurando uma artéria. A defesa do 8º nível Fireplume acabou por ser inútil. Os olhos de Chiqueira reviraram-se nas órbitas, a consciência perdida. O que está acontecendo? O oficial Bones atacou Lord Chiqueira. Os poucos oficiais militares remanescentes da força mental desmoronaram com essa visão. Se isso era um pesadelo, tudo o que eles queriam era acordar o mais rápido possível. Esse Chiqueira é um espião que descobri há muito tempo. Aproveite-o. Cumpra seus deveres. A mão grande de Bones rapidamente procurou a gema no pescoço de Chiqueira, recuperando a chave com a imagem fantasma de uma fênix dentro dela. Suas palavras fizeram as mentes dos oficiais militares presentes entrarem em curto-circuito. O filho ilegítimo que seu líder tanto pensava, seu Lord Chiqueira, era um espião. Muitos deles sentiram como se tivessem acabado de ouvir a piada do ano, mas, vendo o arco de Ringens, eles não conseguiram rir. Oficial, por favor, deixe Lord Chiqueira ir. Bones não estava completamente no comando aqui. Enquanto os comandantes de rank restantes estavam presos do lado de fora ou mortos, seus subordinados ainda estavam por perto. Mesmo que os próprios subordinados de Bones aprovassem suas ações, essas pessoas não o fariam. O que? Você quer me atacar? Energia no 10º nível de Fireplume explodiu adiante, e uma grande quantidade de chamas formou o aterrorizante fantasma de uma fênix. A energia era semelhante a um domínio de chamas e colocava toda a área sob o controle de Bones. O oficial que havia falado de suas suspeitas estava meramente no 9º nível de Fireplume. Mesmo que ele fosse considerado poderoso entre as fileiras dos Ki,
Ele não era nada na frente de Bones. Ele deu vários passos para trás, com o rosto vermelho como se estivesse em pé. Você conteve o Lord Chiquer sem razão. Por favor, forneça prova de que ele é um espião, ou então... Raios carmesim brilharam, e o oficial que acabara de falar desapareceu. Tudo o que foi deixado no chão foi uma pilha de cinzas. Você realmente acha que eu não mataria ninguém? Bones zombou, carregando o inconsciente Chiquer e indo em direção à parte de trás da residência. Muitas autoridades olhavam umas para as outras, mas nenhuma seguia. Leilin olhou para os outros dois duques do esconderijo nas sombras. O que você acha? Gilbert falou devagar. Bones é provavelmente o verdadeiro espião de Júpiter. Loki provavelmente era apenas uma isca. Milímetros. E o que é mais interessante, ele praticou Fireplume até o 10º nível. Os olhos de Leilin brilharam de curiosidade. Ele precisou do Aishi para modificar o Fireplume para harmonizar com sua massa pontual. Como essa pessoa fez isso? Além disso, ele não poderia ter sobrevivido por tanto tempo quanto um espião sem que até mesmo o Olho Escarlate descobrisse se ele não tinha uma arte arcana que lidava com linhagens. Isso foi intrigante também. Seja o que for, Bones escolheu um bom momento. O Olho Escarlate está empenhado, e as outras fileiras das Star estão lutando duramente fora da residência. Enquanto Bones estiver a lutar do lado de fora sob controle, ele não precisa temer por nada. Emma não mencionou o resto dos oficiais militares dentro da residência. Nos olhos de uma estrela da manhã, qualquer um mais fraco do que o rank 4 era uma formiga. Ela não achava que eles poderiam detê-lo. Como esperado, uma vez que Bones mostrou que ele não deveria ser brincado, muitos dos oficiais recuaram, não querendo ir adiante. Bones bufou e foi mais fundo na residência. Aqueles que ousaram impedi-lo foram queimados em cinzas sob suas chamas. O que devemos fazer a seguir? Emma olhou para Leilin. Ela não podia fazer muito sentido desse jovem. Ele era bom em tolerar as coisas, por um lado. Se ela estivesse aqui sozinha, ela teria saído há muito tempo. Como ela poderia ter se contido até agora, quando os melhores benefícios estavam disponíveis? Além disso, as técnicas que ele usou para se esconder enganaram até mesmo Bones, o que foi incrível. Nós obviamente vamos segui-lo. Leilin riu, apontando para Bones que estava à frente. Ele é definitivamente um espião do relâmpago de Júpiter. Ele pode ser o bode expiatório, levando todo o dano de armadilhas e conspirações. Nós só precisamos segui-lo e obter essas pedras da fonte. Como esperado de um aluno meu. Leilin. Você é definitivamente muito esperto. Eu gosto disso. Gilbert soltou uma gargalhada, parecendo encantado. Emma revirou os olhos com a resposta dele. A velocidade de Bones foi muito rápida enquanto levava Chiquer para um lugar que Leilin conhecia. Esta era a área onde Loki usara o disco de Gaia naquele dia. Poderia ser. Leilin assistiu às ações de Bones, realização percebendo nele. Logo, ele viu Bones tirar um prato redondo, os olhos em sua superfície formados por inúmeras veias. Ele balançou a cabeça diante das ações anteriores de Loki. Isso é provavelmente algo usado especificamente para enviar equipamentos e confundir os outros. A Terra se separou como um oceano, revelando um túnel profundo. Bones sorriu e correu para dentro. Leilin e os dois duques se entreolharam e seguiram. Muito em breve, a formação de feitiço escarlate anteriormente tinha aparecido antes de Bones, fragmentado e flutuando no ar como borboletas. Bones estava muito familiarizado com este lugar enquanto caminhava até a enorme sala secreta no centro. Uma formação de feitiço carmesim no meio da sala iluminou o local, a luz piscando em suas bordas. Um zumbido foi produzido quando a formação soltou uma camada de chamas para bloquear o avanço de Bones. Os olhos de Bones só ficaram mais brilhantes com isso. Está aqui. A barreira que o Scarlet aí montou. Luz azul se reuniu em suas mãos, piscando. Ao mesmo tempo, Chiquer acordou desse período de inconsciência. Seus olhos ficaram embaçados por um momento, mas ele imediatamente levantou a guarda. Isso. O subterrâneo de segurança. Tio Bones, você realmente nos traiu. Olhe de perto, garoto. Quem é o seu tio Bones? Bones zombou, seus músculos e ossos mudando. As penas vermelhas que marcaram Emberving desapareceram. Em um piscar de olhos, ele se transformou em uma pessoa completamente diferente. A energia de um domínio da Morningstar explodiu. Então tio Bones já está morto. Com essa visão, Chiquer soltou um suspiro de alívio.
Se realmente era Boens quem o havia traído e a seu pai, ele não tinha ideia do que fazer. E você ainda não entende? Eu sou Boens, mas Boens não sou eu. Seja como for, o povo desta terra não vai entender, mesmo se eu explicar. Boens riu, e isso fez com que o coração de Chiqueira afundasse ainda mais. Se não fosse por precisar dos 10º níveis mais altos de Fireplume, bem como a aura de sangue do líder para romper essa barreira, você acha que eu teria trazido você aqui? Boens riu friamente, preparando-se para fazer seu movimento. Chiqueira sacudiu a cabeça e fechou os olhos. É melhor esperar. No entanto, uma voz familiar soou em seu ouvido, dando-lhe a ilusão de que algo estava errado com seus ouvidos. Lei? Ele não morreu na praça. Abrindo os olhos, ele encontrou Lei na frente dele, e de alguma forma, havia vestígios de medo no rosto de Boens. Eu sabia que algo estava errado sobre você. Boens observou Lei, suas mãos ainda tremendo. Lei cuidará facilmente de seu ataque, que essa pessoa estava no mesmo nível que ele. Deve ter sido um palpite. Essa isca Locke não pode ter te dado tanta informação. Lei respondeu indiferente. Enquanto falava, as características de um Emberving se desvaneceram. No momento em que ele terminou, ele havia se transformado em um Warlock de cabelos negros e temido. Como esperado, é um dos remanescentes diabólicos do clã Ouroboros. Boens rangeu os dentes. Enquanto isso, o queixo de Chiqueira caiu. Ele ficou atordoado com a visão deste desconhecido mago da Estrela da Manhã. Então você também mentiu para mim? Você, Locke, você todo mentiroso. Você tem me tratado como um idiota. Chiqueira rugiu, grandes gotas de lágrimas caindo de suas bochechas. O instrutor de rosto frio de antes desaparecera. Sua parede mental desmoronou? Leyland balançou a cabeça, mas não tinha planos de se explicar. Qualquer que seja o caso, ele fez uso de Chiqueira e agora ele pagou isso salvando a vida de Emberwing. Em sua mente, esse ato cancelou com toda a ajuda e orientação que Chiqueira lhe dera. Ele não poderia se importar menos com os pensamentos de Chiqueira. Se o homem fosse tão idiota a ponto de atacá-lo ou obstruí-lo, ele não se conteria. Capítulo 574, aberto a abrir. E quanto a você? Quem exatamente você é? Como você poderia progredir para o 10º nível de Fireplume? Observando Boens na frente dele, Leyland estava cheio de curiosidade. Adivinhe, zombou Boens, mas saiba disso. Se eu não tivesse vindo e me escondido aqui no Lava World por tanto tempo, Collins definitivamente não seria a mais forte estrela da manhã no relâmpago de Júpiter. Uma aura viciosa e furiosa irrompeu do corpo de Boens. A luz das estrelas cintilou atrás dele, formando um domínio único da Morningstar. 2 esferas de chamas douradas apareceram em suas mãos, emitindo a poderosa energia de Fireplume. Parabéns, você consegue ver esse novo feitiço que eu criei depois de combinar o caminho de um magus com Fireplume. Firepoenix Slice. A energia berserk de Fireplume foi amplificada por magia, resultando em uma barragem de poderosas lâminas de fogo que cortaram em direção a Leyland. De fato, não há tolos entre os magos. É de se esperar que alguém tente fundir os 2 sistemas diferentes de poder. Que pena, no entanto. Leyland balançou a cabeça, com simpatia em seu olhar. É uma pena que você tenha me conhecido. O conhecimento de Leyland de Fireplume superou em muito o de Boens. Além disso, ele era um bruxo da Estrela da Manhã cuja alma havia sido fortalecida com pedras da Fonte de Fogo. Seu poder atual era incomparável a isso no passado. Escudo da linhagem. Leyland estalou os dedos incontáveis. Escudos carmesins surgiram. As esculturas de Kemoin serpente no escudo pareciam vivas, realistas, seus olhos lançando olhares viciosos. Clang. Clang. As lâminas de fogo bateram nos escudos, e o resultado foi um barulho penetrante que soou como uma chuva torrencial. Você ainda não tem entendimento suficiente sobre os 2 caminhos. Que decepção! Leyland suspirou, e um grande fantasma da serpente gigante Kemoin apareceu atrás dele. As 2 pupilas eram como estrelas gigantescas, a aura antiga e ameaçadora fazendo com que a expressão de Boens entortasse. Rumble. 2 esferas de fogo vermelho escuro surgiram nas mãos de Leyland, repelindo a energia do Fireplume de Boens. Leyland se lançou na frente do homem. Não. Como isso é possível? O movimento que lhe mais se orgulhava fora derrotado tão facilmente por seu oponente, e parecia não ter valor algum. Boens franziu a testa. Nada é impossível.
Lei estendeu o braço direito, a mão passando pelas defesas do oponente e agarrando sua garganta. O Shipai começou uma varredura, bip, varrendo os caminhos de energia do oponente. Áreas descobertas que podem ser otimizadas. Gravando em banco de dados, adicionando experimento de fusão de simulação. Os detalhes sobre a massa pontual de Boeing e a operação de sua Fireplume apareceram na mente de Lei, e as informações coletadas permitiram que as simulações de fusão da Fireship em seu caminho se tornassem mais complicadas. Embora o progresso ainda estivesse preso no final, a energia originalmente vermelha e escura de Fireplume parecia ter passado por uma transformação secreta, avançando para formar um poder superior. A energia da Fireplume com a escuridão das partículas elementares fundidas pode facilmente romper a defesa do 10º nível do original, mesmo restringindo o oponente. O que acontecerá se eu levar isso um passo adiante? Um olhar de antecipação brilhou nos olhos de Lei. Sua prática de Fireplume estava passando por uma transformação maravilhosa. Mesmo sem avançar, ele poderia usá-lo para bater os outros na 10ª etapa do original, algo que faz com que suas expectativas aumentem. Aqui está você. Braços de sombra emergiram, pegando todos os itens de Boeing de seu armazenamento espacial, assim como o disco de Gaia. Quando avistou a chave de cobre preta, seus olhos brilharam. Ele pessoalmente viu Locke usar essa coisa para romper a formação final da magia, e Boeing a manteve em segurança. Definitivamente tinha uma função especial. Deixe-me ir, o Sr. Zegna oferecerá um bom resgate por mim. Ou podemos até assinar um contrato. Depois que meu contrato com o raio de Júpiter terminar, ficarei do lado do clã Ouroboros. Boeing tinha sido trucidado completamente e havia perdido todos os métodos para resistir. Ele se acalmou, a maldade em sua expressão desapareceu quando ele começou a negociar calmamente. Ele não queria morrer. Como um mago da estrela da manhã, ele acreditava que ainda poderia ser de algum valor para Lei, e começou a procurar maneiras de se salvar racionalmente. Isso não é um mau negócio. A lealdade de uma estrela da manhã vale a pena deixar você. Lei acariciou seu queixo. O que você acha? Seria mais conveniente matá-lo. Não temos tempo para criar nenhuma forma poderosa de restrição nele, e ele provavelmente pode destruir qualquer contrato regular. Sangue gelado de sangue encheu a sala quando a voz de Emma soou. O espaço distorceu e ela apareceu escondida junto com Gilbert. Então, vocês três estão aqui. Boeing resignou-se ao seu destino. Ele não tinha conseguido vencer Lei sozinho, então o que ele poderia fazer quando os três se juntassem? Ouvindo as palavras sem hesitação de Emma, Boeing começou a entrar em pânico. Espere. Eu tenho um contrato de cristal no meu cinto espacial. Mesmo Breaking Down Monarchs não será capaz de subvertê-lo ou quebrá-lo. Desta forma, você pode estar à vontade comigo. Além disso, eu conheço muitas informações internas que definitivamente serão úteis. Mesmo sabendo o que Emma provavelmente dissera para assustá-lo, ele não queria correr o risco. Boa. Conte-nos tudo o que você sabe e vamos discutir como lidar com você. Gilbert assentiu enquanto sorria. Lei concordou tacitamente. Ele agora estava certo de que Boeing era apenas um personagem vil. Se alguém pudesse derrotá-lo completamente com base no que ele estava confiando, ele seria completamente esmagado. Não apenas sua arrogância inicial desapareceria, ele até atrairia o relâmpago de Júpiter para sobreviver. O que você planeja fazer? Você vai me matar. Vendo Lei cuidar do Rankstar Boeing tão facilmente, Shiker parecia derrotado. Ele não tinha tido a chance de fugir durante a batalha, em vez disso apenas de pé ao lado. Vendo o olhar de Lei se voltando para ele, ele riu ironicamente. Eu não gosto de matar devassa. Lei balançou a cabeça. Raios vermelhos piscando em seus olhos, e Shiker caiu no chão. Neste momento, Boeing falou do lado de Lei como um seguidor. A linhagem de Scarlet é necessária para romper essa defesa de chamas. Junto com o 10º nível de Fireplume, nosso líder adquiriu uma arte arcana que permitirá que Shiker seja sacrificado para simular sua aura. Essa foi a razão pela qual ele até mesmo arrastou Shiker para cá. Lei balançou a cabeça em resposta à sua sugestão. Nós temos nossos próprios métodos para replicar a aura de Scarlet e da linhagem de Shiker. Sonya arranhou uma linha sangrenta no pescoço de Shiker, e pérolas frescas de sangue jorraram, flutuando no ar. Bloodline Trace. Os olhos de Lei brilharam e ele começou a cantar um estranho e sombrio encantamento rúnico.
Com seus encantamentos, o sangue fresco de Chique começou a ferver, formando até uma imagem fantasma de olho escarlate com sobrancelhas e cabelos vermelhos. As técnicas do meu senhor são realmente superiores. Estou impressionado. Você pode até fazer algo tão impressionante imitando a aura do olho escarlate sem usar Chique como um sacrifício. Boens aproveitou a oportunidade imediatamente, tentando lisonjeá-lo. Leyline revirou os olhos por dentro, não tendo nenhuma expectativa em relação à integridade deste magus da estrela da manhã. 10º nível de Fireplume. A mão de Leyline se encheu de chamas vermelho escuras, e ele a pressionou na camada. Buzz. A camada defensiva começou a tremer. Vá. Com a indicação de Leyline, as pérolas do sangue de Chique voaram para a membrana defensiva, uma cor vermelho sangue se espalhando por ela. As chamas vermelho escuras nas mãos de Leyline se fundiram com essa camada, e as defesas gradualmente se desfizeram. Neste momento, algo estranho aconteceu. A voz enfurecida de Scarlet aí ressoou no porão. Ladrões desprezíveis, morra. A luz vermelho sangue convergiu em um ponto, formando uma imagem de olho escarlate. Merda, é uma armadilha. Há um ataque de poder total dele escondido nas defesas. As pupilas de Leyline encolheram. Ponto. Scree. Os gritos da tremenda fênix eram incessantes enquanto lutava contra o imponente gigante e o magus de manto negro. A luta os levará aos limites do mundo da lava, rachaduras espaciais negras se abrindo ao redor deles enquanto guerreavam. Nesse ponto, Scarlet aí recebeu algumas informações. HM. Alguém está invadindo minha sala secreta. Chique e Boens. Quão inútil. Scarlet aí, o que está acontecendo? Ah, algum problema em seu ninho. Zegna explodiu em risadas, relâmpagos negros brilhando em suas mãos. O imperador da chama divina, Archibald, rugiu ao ouvir as palavras, bloqueando a retirada do olho escarlate. Vocês são aqueles que me forçaram. A fênix que o olho escarlate transformou em grito de raiva. Com suas palavras, chamas aterrorizantes se espalharam por todo o corpo da fênix, fazendo com que a fera voadora se transformasse em um horrível pássaro de fogo. No limite do mundo, o próprio espaço foi incendiado, distorcendo-se sob esse poder. Aves mortos-vivos flamejantes. Esta arte arcana queima a força vital pelo poder. Ele está colocando sua vida em risco. Zegna e Archibald rapidamente recuaram. No entanto, já era tarde demais. Como poderia Scarlet aí deixá-los? O pássaro flamejante abriu suas asas e chamas aterrorizantes varreram a área, engolindo Zegna e Archibald dentro de Brum. A tempestade de fogo feroz causou estragos, até mesmo eliminando a turbulência espacial e deixando para trás uma cicatriz preta excepcionalmente feia na fronteira do mundo. Capítulo 575, Avanço na fusão chamas brilharam e a figura de Scarlet aí apareceu, mais uma vez. Agora, porém, seu rosto estava cheio de fúria e sua aura era instável. Ele olhou para a tempestade de fogo que havia explodido e imediatamente se virou, com as palmas das mãos abrindo uma passagem espacial como o desenho de uma cortina. Ele imediatamente voltou a entrar no mundo da lava. Rumble. Dezenas de segundos depois, raios negros e uma grande pedra se chocaram contra a tempestade de fogo, revelando as figuras miseráveis de Zegna e Archibald. Hoje, rachaduras se espalharam pela rocha como teias de aranha, e grandes fragmentos começaram a cair. No final de tudo, o corpo de Archibald era muito menor do que antes e podia até ser chamado de bolso. Zegna estava em um estado ainda mais lamentável. Seus traços de feridas de queimaduras não só estavam por todo o corpo, como até mesmo uma grande parte de seu cabelo havia sido queimada. Depois disso, os ferimentos no corpo do olho escarlate provavelmente levarão pelo menos 100 anos para se recuperar. Archibald estava extraordinariamente despreocupado enquanto caía na gargalhada. Ele então olhou para Zegna. Então, devemos persegui-lo. Perdoe-me, Alteza. Este meu corpo provavelmente não será capaz de suportar a intensidade da próxima batalha. Zegna riu ironicamente. Então esquece. As perdas que o Sindicato Atlan sofreu desta vez devem ser suficientes para causar dor de cabeça por um longo tempo. Archibald riu. Meu império do chama divino deveria ter sido vencedor nas lutas de poder, mas com o olho escarlate sendo um Emberving, não podemos deixar nossos guardas para baixo. Eu acredito que com a sua orientação, os elementais do fogo continuarão sendo os líderes do mundo da lava. Zegna tinha um sorriso no rosto.
Reputação e palavras bonitas não significavam nada para ele. Contanto que houvesse benefícios suficientes, chamar a outra parte de líder do Lava World não era um problema. Mesmo assim, isso foi suficiente para Archibald ir com vontade. Tudo bem, com base no nosso acordo anterior. Zegna queria continuar, mas sua expressão mudou imediatamente. Droga! Bones e o resto são lixo assim, ele amaldiçoou, transformando-se em um raio negro e desaparecendo naquele instante. Interessante. Grandes chamas apareceram sob os pés de Archibald, levantando e movendo para frente enquanto ele seguia. Embora ele tivesse dado as mãos a Zegna, ele nunca baixou a guarda contra este convidado de outro mundo. Subterrâneo, ao lado da formação mágica gigante. Leilin também teve uma crise. A barreira que o olho escarlate criara na verdade era uma armadilha. No momento em que fez contato com uma força externa, imediatamente mostrou a imagem do próprio Emberving e desencadeou um ataque. Este foi o ataque aterrorizante de uma lua radiante. Pode ferir gravemente se não matar até mesmo o atual Leilin. A linhagem de Chiquer não pode ser falsa, e meu Fireplume também não deveria ser um problema. É Bones. Leilin rapidamente lançou um olhar para Bones, mas o encontrou igualmente em pânico, evidentemente não esperando por essa situação. Ladrões desprezíveis, morra. A figura de Scarlet aí rugiu, cabelo e sobrancelhas aparentemente começando a queimar. Chamas tremendas e ferozes formavam uma fênix flamejante que atacava os grupos de Leilin. Como se esse fantasma tivesse vontade própria, seu primeiro alvo era o traidor Bones. Em face da supressão de um rank 5, a energia de Bones Fireplume foi destruída rapidamente, apesar de suas tentativas desesperadas de salvar-se. Ele gritou miseravelmente enquanto explodia em chamas. Em um movimento, Bones do relâmpago de Júpiter havia morrido nas mãos do fantasma. Depois de cuidar do traidor, o fantasma olhou diretamente para Leilin e os outros dois. Leilin parecia ter se tornado o alvo principal. Arrepios apareceram no corpo de Leilin. Não há outro caminho senão submeter-se à transformação da serpente Camoin com os outros dois. Se fizermos isso, a totalidade desta sala subterrânea será destruída. Em um curto período, uma variedade de pensamentos passou pela mente de Leilin, e ele desistiu desse plano. Eu só posso usar Fireplume para lutar contra isso. Um brilho apareceu nos olhos de Leilin quando ele se decidiu. Bip. Simulação de Fireplume a 100%. Missão completa, o alerta do AI chip soou. O progresso do chip AI na fusão de energia da Fireplume com sua massa de pontos já havia alcançado 99,9% de conclusão antes. A varredura da versão de Bones de Fireplume foi suficiente para dar o último passo. A expressão de Leilin mudou, a energia de Fireplume ficou preta como foi absorvida por sua massa pontual. Sua massa pontiaguda zumbia enquanto balançava vigorosamente, girando em alta velocidade. Poderosas ondulações de energia foram emitidas a partir dele. A nebulosa que cercava a massa do ponto havia aumentado em área pela metade antes de desacelerar e parar. O 10º nível de Fireplume havia sido modificado para se fundir com sua massa pontual. Este resultado não foi apenas uma adição de 1+1. Além disso, essa era uma fusão perfeita, não a versão bastarda que Bones criara. A amplificação do poder foi ainda maior do que Leilin esperava. Bip. A modificação do Fireplume está completa, a massa do ponto está sendo atualizada. Corpo do hospedeiro, a voz do AI chip era intermitente, mas Leilin não tinha planos de ouvir com atenção. Ele sentiu o poder transbordando em seu corpo, e enfrentando o ataque seguinte, ele fez seu movimento sem hesitação. Após a modificação, a energia da Fireplume foi impulsionada pela força da massa pontiaguda da estrela da manhã. O poder resultante era aterrorizante. Crackle. Devili chamas pretas apareceram em torno de Leilin, formando uma poenix encardida em fogo negro. A fênix gritou e esse grito trouxe uma aura de poder diabólico. Nível obscuro modificado do 10º nível de Fireplume, fênix demoníaca crescente. Leilin abriu os braços como uma fênix crescente, golpeando em direção ao fantasma do olho escarlate com graça. Chip. Gritos de fênix melódicos foram ouvidos, e a fênix de fogo negro cruzou o horizonte para receber o fantasma. Confrontando essa fênix de fogo negro, o rosto de Scarlet aí estava coberto de confusão, até mesmo medo. A terra retumbou quando chamas negras e douradas se entrelaçaram,
criando uma onda de choque que se espalhou por toda a área. Depois disso, as chamas negras começaram a devorar o outro lado, tornando-se ainda mais exuberantes com o passar do tempo. Logo, exterminou a fênix da outra parte e até afogou a figura de Scarlet Eye. Esta Fireplume modificada é tão boa em absorver outra energia da Fireplume como combustível e fundir-se com ela? Vendo o fantasma do olho escarlate lutando entre as chamas negras e gradualmente desaparecendo, até o próprio Lelin ficou chocado, e ele foi o criador. Ele achava que com o Shipai equilibrando e fundindo a essência da Fireplume em seu ponto de massa, o poder dessa técnica já formidável tinha sido aprimorado e atingido um grau horrível de poder. Era uma pena que o Shipai fosse único para ele, e só ele poderia treinar nesta versão Dark Fireplume. O que acabou de acontecer? Gilbert e Emma estavam atordoados. O que eles acabaram de ver? Lei havia eliminado o fantasma de um mago de 5 graus em apenas um movimento. Isso foi um ataque total de um rank 5. Naquele momento, Gilbert e Emma se sentiram como se estivessem sonhando. Demorou um pouco antes de Gilbert falar. Leilin, você chegou ao nível 5. Não, eu apenas fiz algum progresso em Fireplume. Leilin respondeu com sinceridade. Embora a fusão de energia da Fireplume com sua massa de pontos tivesse imensos benefícios, ela não permitira que ele atravessasse o reino da lua radiante. Se isso tivesse sido um ataque de um fantasma de Zerina, não teria sido tão fácil. Seu fácil despacho do fantasma do olho escarlate provavelmente aconteceria com a chama de fogo modificada. Eu tenho um sentimento intensificado. Leilin ergueu os braços e observou as demoníacas chamas negras, que essas chamas negras transformadas são a ruína de toda a energia tradicional da Fireplume. Seja o que for, precisamos sair depois de obter as pedras da fonte de fogo. É uma pena que tenhamos perdido Boens. Gilbert observava as chamas, dolorosamente. Uma massa brilhante foi recebida pela luz das estrelas e flutuou no plano astral. Não se importando com Boens, Leilin apontou as mãos para o escudo de chamas. Aberto. A membrana começou a ser queimada por chamas demoníacas negras. Não estava queimando. Estava sendo corroído. As chamas de alto nível do Fireplume de Scarlet Eye foram corroídas pelas chamas modificadas de Dark Fireplume, revelando gradualmente um buraco gigante. Vamos! Leilin e os outros dois chegaram antes de uma formação complicada de feitiços. Emma tocou as runas no chão, parecendo solene. Runas de ligação espacial. Runas sacrificiais inativas e runas de absorção de vida também. Esta formação mágica é provavelmente usada para extrair a força vital de alguns seres. Poderia essa forma de vida estar no centro? Leilin imediatamente focou seu olhar na luz vermelha no coração da formação de magia. Estava fraco, piscando como uma vela ao vento. E, no entanto, de alguma forma sobreviveu com toda a tenacidade. As ondulações de energia são semelhantes àquelas das pedras da fonte de fogo. Eu posso adivinhar o que é. Relembrando a tristeza que sentira antes, Leilin suspirou e produziu a chave de cobre preta que obtivera de Boens. A grande chave de cobre preta subiu no ar e projetou um grande número de dados complexos e raios de luz. A formação de magia no chão começou a se ativar, e o som de um clique de tecla foi ouvido continuamente. Ao mesmo tempo, as runas no chão foram abertas uma a uma, revelando uma gaiola gigante. Rumble. A luz vermelha escaldante encheu toda a sala, e a gaiola no meio se abriu para revelar um ovo escarlate. Capítulo 576. Black Firephoenix. Esse ovo poderia ser o lendário ovo da Fênix. Pensou Leilin distraído. Apenas uma criatura tão antiga como essa seria capaz de empurrar automaticamente o progresso do olho escarlate em Fireplume para um 13º nível sem precedentes. Além disso, poderia criar incríveis tesouros da alma, como pedras da fonte de fogo. A razão pela qual ele pensou dessa maneira foi porque no momento em que esse ovo que estava banhado em radiância escarlate apareceu, seu próprio Fireplume começou a operar mais rapidamente. Uma grande versão demoníaca da Fênix de Fogo Negro apareceu atrás dele, e um desejo extremo encheu seu coração. A Fênix de Fogo Negro chiou por um longo tempo, estendendo as asas. A energia escarlate emanada pelo ovo estava continuamente sendo absorvida por ele. Bip. Mudança detectada no Fireplume do Host. Níveis de energia aumentando rapidamente, atualmente no pico do nível 10. Bip. A mudança qualitativa foi detectada no Fireplume do Host. Entrando no nível 11. Bip.
Essência desconhecida sendo absorvida pelo host. As varreduras mostram que a configuração atômica é semelhante à das pedras da fonte de fogo. A força da alma está sendo aprimorada. BIP. Densidade do ponto de massa do host aumentando. Afinidade com aumento de partículas elementares de fogo. As constantes tentativas do Shipai deixaram Leilin chocado por um momento. As grandes quantidades de energia do ovo foram constantemente absorvidas por Dark Fireplume e, com a ajuda das simulações do AI-Chip, ele chegou ao 11º nível. O 8º e 9º níveis da Fireplume marcavam a classificação dos Ki, enquanto os 10º e 11º marcavam os da Star, as Morning Stars. O 12º e 13º pertencia ao nível 5, o Reino da Lua Radiante. O Olho Escarlate, estando no 13º nível, estava no auge da Lua Radiante. Agora, o Dark Fireplume de Leilin foi empurrado para o pico do Reino da Estrela da Manhã no 11º nível. Este é definitivamente um ovo de fênix. O que além de uma fênix real poderia impulsionar o progresso da Fireplume e melhorar a alma de alguém. Leilin ficou imediatamente incomparavelmente excitada. Eu acabei de absorver uma parte de sua energia. Se usar tudo. Ele examinou suas estatísticas. Leilin Falier, Rank 4 Warlock. Linhagem, Serpente de Kemoin Gigante, forma completa. Força, 50. Agilidade, 45. Vitalidade, 65. Força espiritual, 956.8. Poder mágico, 956. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma. Que realce aterrorizante para a alma. Embora eu não saiba exatamente o que aconteceu, apenas a diferença na força espiritual assustadora. Enquanto ele murmurava, Leilin deu uma olhada em suas afinidades elementares inatas. A linha vermelha que estava em segundo lugar, a que marcou sua afinidade pelo fogo, aumentara em grande quantidade. Embora ainda não pudesse se comparar a sua afinidade com a escuridão, deixou o terceiro lugar longe na poeira. Isso não é ruim também. Se a minha afinidade pelas trevas fosse muito alta, eu poderia facilmente ter sido forçado sob o controle da Snak do Ager, percorrendo todo o caminho da serpente Kemoin. Com essa afinidade elementar de fogo, eu poderia mudar minha direção. Os olhos de Leilin estavam brilhando. Os benefícios que ele ganhou com esse ovo de fênix eram imensos. Este ovo é definitivamente a fonte de todas as pedras da fonte de fogo. Vamos pegar e ir. Gilbert e Emma viram o ovo emanando um brilho escarlate e suas vozes começaram a tremer de excitação. Com o conhecimento deles, eles poderiam obviamente dizer que este era o ovo de algum ser antigo, e um que era muito forte nisso. Essas poderosas criaturas antigas foram perdidas no mundo dos magos por dezenas de milhares de anos. Se o clã Ouroboros pudesse chocar Gilbert e Emma não puderam deixar de mergulhar nesta linda fantasia. Mas, através das chamas negras, Leilin podia ver a energia no ovo caindo rapidamente, tão triste. Um olhar lastimável brilhou em seus olhos. Tem sua força vital extraída por Scarlet aí várias vezes. Eu mesmo tomei alguns agora mesmo, e sua energia vital tornou-se fraca demais para ser chocada. Só podemos usá-lo como um tesouro elemental de fogo extremamente precioso. Leilin suspirou, movendo-se para guardar o ovo. Você desafia. Uma voz enfurecida soou, a terra se quebrando e roncando enquanto falava. Gritos de fênix de alta frequência soaram, e uma camada inteira de terra foi arrancada, até as pedras e o solo queimados pelas chamas. Uma luz rara iluminou a área, e o trio olhou para cima para ver a terra acima deles sendo desenterrada. O olho escarlate baixou, parecendo um sol com as chamas que ele emitia. Ele veio rápido assim? Zegni e aquele imperador da chama divina são inúteis. Leilin sacudiu a cabeça, mas não parou o movimento de suas mãos. Retire-se imediatamente, eu vou segurá-lo por um tempo. Normalmente, Gilbert e Emma teriam pensado que Leilin fosse um tolo por tal coisa. Ele era, afinal de contas, uma estrela da manhã tentando parar uma lua radiante enfurecida. No entanto, a série de avanços milagrosos em sua força os fez pensar que era o oposto. Eles realmente acreditavam nele e até subconscientemente escutavam suas instruções. Tiraram colares que emanavam a luz das estrelas, preparando-se para sair. Devolve-o para mim. Grandes garras flamejantes apontaram para pegar o ovo no centro, lutando contra as chamas negras sobre ele. Líder Escarlate. Já faz muito tempo. Ah,
Energia das chamas negras aumentou rapidamente enquanto tentavam devorar as chamas no 13º nível de Fireplume. Eles explodiram com poder. Lei Lin sorriu quando ele subiu. As chamas negras demoníacas que começaram a encher a área realmente rivalizavam com a do próprio Scarlet Ei. Você é Lei. As pupilas do olho escarlate encolheram. Mago miserável de outro mundo, como você se atreve a me enganar? Swish. Lei Lin fez um movimento de agarrar com a palma da mão, e o corpo inconsciente de Shiker voou para as mãos dele. Vamos fazer um acordo, vamos. Vamos embora, e seu filho não sofrerá nenhum dano. Lei Lin não se sentiu culpada ao usar Shiker para chantagear o líder da União Atlan. Rumble. As tremendas chamas imediatamente causaram estragos na área, mas Scarlet Ei ficou vermelho. As palavras de Lei Lin obviamente tiveram um enorme efeito sobre ele. Um longo tempo depois, ele falou com os dentes cerrados. Tudo bem, mas o ovo da Fênix permanece. Com o escaneamento do AI-chip e o comportamento do próprio oponente, Lei Lin imediatamente fez uma descoberta. Ele está ferido. Essa conjectura o encantou. Com a supressão do Dark Fireplume do 11º nível sozinho, ele não estava muito confiante em suas chances. Mas agora... Não. Quando as palavras saíram da boca de Lei Lin, ele e o olho escarlate se transformaram em enormes fênix. 2 pássaros, um vermelho e outro negro, saltaram para o ovo escarlate. Aquele que o olho escarlate transformara era enorme e tinha uma aura avassaladora. E, no entanto, embora a fênix negra de Lei Lin fosse menor, ela queimava com chamas negras diabólicas que poderiam devorar toda a matéria. E o Scree. 2 chamadas diferentes de fênix soaram quando elas se chocaram. Chamas de preto e dourado cercaram o ovo de fênix quando os dois começaram uma batalha sangrenta. Você não se importa mais com seu filho. Mesmo no meio da feroz batalha, Lei Lin não perdeu a oportunidade de perturbar seu oponente. Cada pedaço de medo que lhe causou foi uma vantagem. Eu não vou desistir, nem mesmo pelo Shiker. Além disso, você acha que se qualifica para me ameaçar? A expressão fria de Scarlet Ei contrastava fortemente com a energia de fogo que lhe emanava, as chamas queimando até o ar enquanto formavam um gigantesco mapa fantasma do mundo da lava. Esta imagem prendeu Lei Lin. Ele era ambicioso e implacável. De fato, ele amava a Shiker, mas não foi na medida em que ele poderia ser ameaçado por Lei Lin. No entanto, até mesmo aquela pequena reserva foi mais do que suficiente para o próprio Lei Lin. Droga! Isso é realmente Fireplume. Porque as chamas são negras. A expressão de Scarlet Ei ficou escura. Este Opus Magus também estava usando o Fireplume dos Umberwings, e tinha progredido para o 11º nível nele. No entanto, o que era chocante era que suas chamas negras eram capazes de controlar as suas, e se não fosse por ele estar em um nível mais alto, suas chamas já teriam sido completamente consumidas. Este mago não pode permanecer, sua técnica é proibida. Malícia brilhou nos olhos de Scarlet Ei e chamas douradas envolveram o verdadeiro corpo da fênix. Aves mortos-vivos flamejantes. O ataque aterrorizante que havia ferido gravemente 2 soldados da 5ª posição apareceu mais uma vez, suas chamas ferozes fazendo com que as nuvens no céu fossem queimadas até o nada. As gigantescas aves mortas-vivas flamejantes riscavam o céu, fazendo cessar todas as batalhas. Os Emberwings começaram a reverenciar as aves mortas-vivas como se tivessem visto seu deus. Este ataque teria me forçado a recuar em seu pico de poder, mas que pena. Lei Lin riu loucamente, chamas negras engolindo tudo enquanto toda sua pessoa se transformava em uma terrível fênix de fogo negro. Mutante obscuro Fireplume, subindo de Monique Phoenix. As Emberwings da capital da União viram uma cena única no céu naquele dia. Uma demoníaca e negra fênix flamejante entrou na própria forma de fênix, do líder. Mesmo as faíscas daquela batalha levariam a maioria das estrelas a tremer de medo. Toda a residência do líder foi incendiada em cinzas pelas chamas, e além de algumas fileiras das que cuspiram sangue e recuaram rapidamente, tudo foi incinerado. Scarlet Ei, o líder da União Atlan, não significa muita coisa. Um riso generoso e arrogante soou quando uma figura coberta de chamas negras se retirou, com o rosto cheio de um sorriso insano. O líder foi derrotado. O Duque do Norte que havia conhecido Lei Lin uma vez voou para trás enquanto ele murmurava, incrédulo. Capítulo 577.
Batalha aterrorizante, batalha aterrorizante. O Duque do Norte nunca esperara que o garoto Lei, que ele conhecera uma vez e tivesse uma boa impressão, fosse de outra raça. Além disso, o Dark Fire Plume usado por Leyline deu a ele uma sensação de medo. Talvez se não fosse por sua dignidade e resolução como soldado e alguém com poder, ele poderia ter fugido. Isso era especialmente verdade, já que ele não parecia estar perdendo contra seu líder mais reverenciado. Em vez disso, ele estava ganhando. Grande Mãe Phoenix. Eu poderia estar sonhando. Por favor, ajude-me a acordar o mais rápido possível. Enquanto o desejo do Duque do Norte era forte, até ele estava começando a achar essa situação absurda. Ovo da Fênix. Nesse momento, duas outras auras poderosas desceram. Zegna observou o ovo vermelho gigante no meio do campo de batalha, incapaz de esconder seu desejo. Ashibao também não suportava. Este foi o pico de todos os seres elementais do fogo. É meu. A Fênix só pode existir, em nosso Império do Fogo Divino por toda a eternidade. Ele rugiu de raiva, e a terra começou a tremer. Ele avançou, mãos grandes agarrando o grande ovo escarlate. Swish. Zegna era ainda mais rápido que ele quando ele se transformou em um raio negro, indo direto para ele. Então esta é a fonte das pedras da fonte de fogo. Este ovo de Fênix deve ser meu. Com isso, poderei avançar para o nível 6. Vá embora. Uma parede negra de chamas obstruiu o caminho de Zegna, a temperatura fervente fazendo com que ele subconscientemente abrandasse seus passos. Bruxo Leyline. Uma simples estrela da manhã me atreve a parar? Você não tem medo de eu eliminar o seu clã Ouroboros? Dê-me o ovo de Fênix agora mesmo, e garanto que seu clã Ouroboros será muito recompensado. A expressão de Zegna era sinistra. O que lhe respondeu, no entanto, foi uma onda de fogo que cobriu os céus. Subindo a Fênix demoníaca. Um grande fantasma de uma fênix de fogo negro mandou Zegna voar. Chamas negras constantemente devoravam a energia de radiação de seu oponente, causando-lhe danos ainda mais sérios. HMPH. Uma clone gravemente ferido ainda ousa dizer essas coisas para mim. Você tem um parafuso solto. Leyline bufou, notando Scarlet e Ashibao lutando. Ele não pôde deixar de voltar. Com ele protegendo-os, as ondulações da batalha não se espalharam para esse lado, e os arranjos de Gilbert e Emma não foram interrompidos. Uma porta surgiu, uma envolvida na luz das estrelas. Não resta muito tempo, preciso terminar isso rapidamente. As chamas negras no corpo de Leyline enfraqueceram gradualmente, substituindo-as por 4 anéis horripilantes de luz colorida de sangue. Os anéis de energia que representavam seus feitiços inatos brilhavam um após o outro e gradualmente se fundiam, formando um feitiço aterrorizante, a arte arcana da Estrela da Manhã, transformação da serpente Kemoin. Rumble. Uma antiga fera cruel apareceu na cidade de Tilazus, uma que tinha milhares de metros de comprimento. Apenas sua descida causou a destruição de uma grande quantidade de arquitetura. Mesmo que Scarlet pudesse manter sua posição hoje, ele teria que realocar seu capital. A serpente gigante Kemoin assobiou, uma aura aterrorizante emanando de seu corpo. As fileiras regulares da Star não podiam deixar de tremer de medo. Esses seres de baixa classificação compartilhavam o medo comum que vinha de ser colocado na frente de um predador de nível superior. Em comparação com seus tempos anteriores, a atual transformação de Gigante Kemoin em serpente de Leyline no pico da Estrela da Manhã era muito diferente. Não só era muito maior em tamanho, havia agora mais padrões vermelhos na balança, com escuridão e partículas elementares de fogo ao redor do corpo e formando uma névoa ao redor dele. Uma serpente Kemoin gigante deste tamanho. Mesmo como Estrela da Manhã, Kemoin e Walox, Gilbert e Emma ficaram chocados com a arte arcana da estrela matutina de Leyline. Como esse garoto ficou tão grande? É cerca de 3 vezes o tamanho da minha transformação. Gilbert avaliou o corpo da transformação de Leyline que se estendia por centenas e milhares de metros, absolutamente espantado. Era óbvio que ele também era invejoso. Mesmo entre os corpos das serpentes Kemoin antigas, Leyline era definitivamente o rei. Receio que Leyline pode ser considerado o mais forte bruxo de Kemoin na história. Emma suspirou. Olho de petrificação. 2 alunos de âmbar que eram como estrelas encararam Zegna que estava voando para trás. Droga! Antes que Zegna pudesse reagir, seu equipamento mágico já havia explodido e uma camada de pele petrificada apareceu em seu rosto quando seus movimentos pararam.
Uma petrificação lançada por uma antiga serpente gigante que Emoin afetaria até os magos da lua radiante. Brum! Com um movimento de sua cauda, a serpente gigante que Emoin atingiu a Zegna petrificada. A terra tremeu descontroladamente e muitos prédios desmoronaram. Rachaduras se espalham na forma de uma teia. Brum! O Zegna petrificado explodiu, sendo destruído em poeira que voou no ar. Um enorme buraco foi formado no chão. Na frente da serpente gigante Kemoin, o clone de um magus da lua radiante havia morrido assim. Vamos cuidar dele primeiro, ou isso não nos fará bem. Scarlet aí rugiu a parar sua briga com Archibald ao presenciar a cena. Archibald também parou os movimentos, com medo evidente no rosto. HSS. Lei obviamente não deixaria que dois magos 5 atacassem ele juntos. Ele tomou a iniciativa e cuspiu algumas grandes lâminas de chama preta. Brum! As gigantescas lâminas de chamas não se moveram na direção do olho escarlate, mas, em vez disso, dirigiram-se para o ovo da fênix, no meio do campo de batalha. Estrondo! Estrondo! Brum! No meio de explosões imensamente poderosas, o gigantesco ovo escarlate havia se partido em inúmeros fragmentos. Sob os gases incrédulos de todos os outros, uma calor fervente se espalhou em todas as direções. Como ele se atreve? Como ele poderia fazer isso? Scarlet aí quase vomitou sangue em sua fúria. Nunca esperara que Leilin destruísse um tesouro tão precioso. No entanto, ele inconscientemente se dirigiu para os restos mortais. Archibald fez o mesmo e, na verdade, todas as outras fileiras das Tar tiveram o mesmo pensamento. Desta forma, as forças recém-formadas contra Leilin foram dispersas. Leilin obviamente não estava disposto a danificar tal tesouro, mas ele viu o quadro geral e sabia que era muito difícil sair em segurança com todos os seus inimigos observando. Era ainda mais impossível conseguir o ovo fênix. Embora esse tesouro fosse precioso, Leilin ainda poderia tomar a decisão quando se deparasse com questões de sua própria segurança. Além disso, ele poderia aproveitar uma situação tão caótica. HSSS. A serpente gigante que Emoin atacou violentamente, e as fileiras da estrela foram forçadas a se afastar. Eles só podiam olhar de olhos arregalados para suas escalas defensivas. Leilin não hesitou quando engoliu o terço restante do ovo em sua barriga, recuando até que ele estava na frente de Gilbert Iman. Ele havia retornado à sua forma humana. Vamos, gritou Leilin. Vamos. Gilbert e Iman sabiam que tinham que sair, não importa o quão relutassem eles estivessem. Depois que todo esse caos e disputa acabaram, eles imediatamente seriam cercados pela totalidade do mundo da lava, e enquanto eles estavam relutantes, eles imediatamente tomaram sua decisão. A gigantesca porta de luz se expandiu e engoliu os três, dissipando-se com graça. Brum! No momento em que a porta desapareceu, uma chama cruzada transformou aquela região em um mar de fogo. No alto deste mar de fogo estava o corpo do olho escarlate, mas agora seus olhos estavam vermelhos. Droga, droga, droga. Ele olhou para a linda pedra preciosa vermelha em suas mãos que emanava calor. Depois que o ovo da fênix foi quebrado, ele se transformou nesse estado. Ele não obteve nenhum quarto dos ganhos. Tudo havia sido tomado por Archibald e pelos outros membros da Star. Mesmo se eles fossem Bervings na classificação Star, era impossível fazer com que eles devolvessem algo que eles haviam tirado. Scarlet A, que sofrera perdas maciças, começou a chorar histericamente. O quartel-general de Júpiter's Lightning, Magus World. Ao mesmo tempo, Zegna estava gritando também. Raios negros relampejaram e destruíram o palácio, transformando-o em cinzas. Leilin. Eu não vou deixar você sair. Zegna podia sentir seu coração sangrando. Isso foi um ovo de fênix. Se ele tivesse conseguido isso, ele poderia ter avançado imediatamente para se tornar um monarca de Breaking Down. Agora, porém, todos os seus sonhos estavam arruinados. Primeiro, seu clone secundário foi morto, Leilin. Não vou deixar você sair. Seu clone secundário havia sido morto por Leilin, então ele não teve chance de contestar os fragmentos do ovo. Nesse sentido, ele não tinha retornado para todo o trabalho que ele colocou. Até mesmo as estrelas da manhã sobreviventes do relâmpago de Júpiter tiveram a sorte de obter parte dos fragmentos, e definitivamente não dariam a ele a menos que houvesse uma troca de valor equivalente. No entanto,
onde ele iria encontrar algo comparável a um tesouro como o ovo da fênix. Se ele usasse violência, ele forçaria todas as estrelas da manhã para longe. Depois de pensar por um longo tempo, o rosto de Zegna se contorceu quando ele rugiu. Lelin, Lelin, Lelin. Eu não vou deixar você escapar disso, eu juro. Impulso é o emissário do diabo. A misteriosa voz feminina soou mais uma vez. É tudo culpa sua. Se meu corpo principal tivesse acabado, como meu clone secundário teria sido morto. Zegna trovejou. E pode o seu verdadeiro corpo passar por cima? A voz feminina perguntou, e Zegna imediatamente ficou quieta. Eu ensinei o método de fazer um clone secundário sem qualquer compensação e até contei sobre minhas experiências. É assim que você me paga? A voz da fêmea ficou fria. Tudo bem. Perdoe-me por isso. O garoto me fez perder a calma. Capítulo 578. Retorna Zegna era um magus da lua radiante depois de tudo. Mesmo se ele estivesse enfurecido, seria apenas por um curto período de tempo. A chave agora é lidar com esse Lelin Falier. Tenho a sensação de que ele vai atrapalhar meu avanço para amanhecer. Zegna parecia feroz a murmurar baixinho. Ele subiu para o nível 5. As algemas da linhagem não são tão facilmente quebradas. A voz da mulher agora mostrava um traço de curiosidade, e seu interesse por Lelin foi despertado. Ele não conseguiu, mas chegou ao pico da estrela da manhã. Com algumas técnicas estranhas do mundo da lava e outros métodos, eu tenho medo. Zegna estava com um olhar azedo. Ele teve que reconhecer que Lelin realmente era um gênio visto uma vez em milhares de anos. Ele ganhou tal força mesmo com a linhagem de baixo nível da serpente Kemoyin gigante e sua herança. Agora, mesmo que seu corpo principal agisse, derrotá-lo não seria um problema, mas era apenas um sonho se ele quisesse matá-lo. Ou seja, a menos que ele pudesse encontrar o ponto fraco do seu oponente. Ele então teria que travar uma batalha de vida ou morte. Mas isso era possível. Zegna se lembrou da informação sobre Lelin e desistiu disso. Ele sabia que, em algum nível, eles eram o mesmo tipo de pessoa, e não arriscariam suas vidas por alguém ou qualquer coisa. Inimigos que eram poderosos e careciam de fraquezas que pudessem ser exploradas eram os mais assustadores. Zegna esfregou a testa, sentindo uma dor de cabeça chegando. Depois de ficar em silêncio por um tempo, a fêmea falou novamente. Nesse caso, vamos nos engajar em nosso plano anterior. Que tal? Você quer dizer? Os olhos de Zegna se iluminaram. Finalmente em casa. No Phosphorescence Swamp, Gilbert e Emma estavam atrás de Lelin, observando o ambiente familiar com olhos cheios de uma indescritível afeição e emoção. O que devemos fazer a seguir? Gilbert perguntou. Emma olhou para Lelin. Eles agora estavam tratando Lelin como seu principal pilar de força. Depois de testemunhar a força de Lelin, os dois Warlocks não protestaram, mesmo que Lelin os usasse como simples figuras de proa. Com a rendição desses dois bruxos da Estrela da Manhã, o verdadeiro poder do clã Ouroboros agora estava completamente nas mãos de Lelin, e sua autoridade era ainda mais sólida do que antes dele ter partido. Tal resultado faria qualquer um ser surpreendido. Nós não temos que fazer nada, apenas manter nossa postura atual. Lelin balançou a cabeça. Lelin, você subiu para o nível 5. A esperança fervorosa podia ser vista na expressão de Emma. Aos olhos dela, se Lelin conseguisse chegar ao nível 5 e tivesse um método de contornar a questão dos grilhões da linhagem, isso seria o melhor. Como isso é possível? Lelin sorriu ironicamente. Estou apenas no auge da Morningstar e só tenho algumas cartas na manga. Essa era a verdade. Lelin era bastante exato quando se tratava de avaliar sua força, e embora ele parecesse invencível no mundo da lava enquanto derrotava o Olho Escarlate até destruir o clone de Zegna, ele estava ciente de sua própria situação. O corpo principal do Olho Escarlate tinha sido gravemente ferido na batalha anterior, e também havia sido restringido por sua técnica. Isso foi, que ele teve o azar de ser derrotado. E quando se tratava de Zegna, não apenas era apenas um clone, mas também havia sido gravemente ferido em sua luta com o Olho Escarlate. Enfrentando a arte de arcana da estrela matinal de Lelin, sua transformação da serpente Kemoyin, não podia fazer nada. Quando Scarlet e Archibald pareciam prestes a cooperar, Lelin se apressou a fugir, porque sabia que se encontraria com sua morte se não partisse naquele momento. No entanto, Lelin também não iria se depreciar. Com sua força atual,
Ele pode não ganhar contra um rank 5 Radiante Moron, mas ele tinha uma grande chance de sobrevivência. Apenas alguns cartões na manga? Ouvindo suas palavras, Gilbert e Emma reviraram os olhos para dentro. Aquelas chamas negras assustadoras e a estranha transformação da serpente Kemoin eram algumas cartas na manga? O que isso fez deles? Desde o começo, eles só ficaram de lado como líderes de torcida, incapazes de fazer qualquer movimento. Mas o nosso clã Ouroboros agora não tem medo de ameaças externas, e pode começar uma nova jornada. Leilin sorriu enquanto olhava para o sol, os raios dourados em volta dele radiantes. Havia poucos no continente central que não tinham medo das luas radiantes. Aqueles que estão no nível 5 de magia não gostariam de provocar um inimigo que pudesse lutar contra eles. Assim, com o clã Ouroboros nas mãos de Leilin, eles definitivamente se expandiriam bem. Emma e Gilbert estavam cientes desse fato, e seus olhares para Leilin estavam cheios de esperança. Yor graças, Gilbert e Emma. É a fortuna da nossa união Alok, que vocês dois poderiam voltar em segurança. Dentro da sede, Leilin e os outros bruxos da serpente gigante Kemoin estavam em discussão com Paul, Filipe e os ajudantes que haviam chamado. O feiticeiro da fase cristal, Freya, ficou respeitosamente por trás desses poucos Warlocks da Estrela da Manhã, com os olhos cheios de emoção indescritível. Embora ao lado do primeiro ancião tivesse sorrisos em seus rostos, eles não podiam esconder a tristeza em seus corações. A ascensão abrupta de Leilin ao poder, assim como o retorno dos outros dois duques de Kemoin, significaram que eles perderiam uma grande parte de seus benefícios. Não havia Estrela da Manhã que os apoiasse mais. Claro, havia poucos Warlocks com essa mentalidade. Os estudantes e membros do clã de Gilbert e Emma estavam agora cheios de alegria e extremamente gratos a Leilin. Devido ao seu relacionamento com Leilin, Freya estava espremida entre Leilin e Emma. Seus olhos passaram por Leilin, Emma e Gilbert ocasionalmente, e ela chegou a uma conclusão que a fez ofegar. Mentor Emma e Duque Gilbert agora estão deixando Leilin dar as cartas. Embora Leilin fosse uma Estrela da Manhã recém-avançada, ele era o único, encarregado de receber todos esses bruxos da Estrela da Manhã, e ele estava mesmo sentado bem no meio do assento do mestre. Freya, que astutamente descobriu isso, ficou surpresa. Isso significava que até Emma e Gilbert reconheciam o governo de Leilin. Por alguma razão, Freya suspirou aliviada ao descobrir isso, apesar de seus superiores e juniores não estarem dispostos e perplexos. Ela era aluna de Emma e eles estavam em condições muito boas, mas isso ainda perdia para seu relacionamento com Leilin. Se os dois começaram a competir por força, ela realmente não tinha ideia de onde ela estaria. Agora, porém, tudo foi resolvido. Freya deu uma espiada no marido, a reverência em seus olhos incapaz de se esconder. Vendo sua esposa adotando um comportamento infantil, Leilin riu interiormente. Se Gilbert e Emma não soubessem como agir mesmo depois que ele mostrasse sua força que era comparável ao nível 5, ele provavelmente teria que empregar certas outras técnicas. No entanto, as Estrelas da Manhã não eram tolos. Gilbert e Emma especialmente entenderam a situação, o que tornou as coisas mais fáceis para ele. Sim. Quando descobrimos que vocês dois estavam perdidos em outro mundo, ficamos extremamente chocados. Em seguida foi a batalha com as forças aliadas, mas graças a Leilin. Independentemente dos pensamentos dos magos da fase de cristal, os Warlocks da Estrela da Manhã discutiram entre si. Filipe observava Leilin, mas não conseguia entender se estava sentado no banco do mestre. Ele olhou para Gilbert e Emma e não pôde deixar de suspirar. A magnitude dos eventos nos últimos anos excedeu a dos últimos séculos. Sob crise após crise, muitos poderes da Morningstar no continente passaram por uma rodada de reorganizações. Spirit Circle e o Índio Wallflyer tinham perdido a maior parte de suas forças da Estrela da Manhã nas ruínas Escarlate, e agora só tinham uma Estrela da Manhã mantendo sua organização cada. Suas perdas foram enormes. O clã Ouroboros estava à beira da destruição, mas um gênio aterrorizante apareceu de repente e salvou com sucesso dois dos duques. Agora, a força deles não diminuíra e, em vez disso, aumentara. Receio que a situação de nossas três organizações na aliança com poder igual seja quebrada. Nas próximas centenas de anos, o Duque Leilin do clã Ouroboros estará dando as ordens. Filipe observou Leilin, cuja aura era ainda mais profunda do que a do ancião anterior do primeiro Kemoin, e um pensamento surgiu em sua mente.
Seja o que for, nosso covil do Lobo do Vento esteve em boas relações com o clã Ouroboros, e meu relacionamento pessoal com Lei Lin é mais sólido do que o dele com Paul. Enquanto eu ficar cauteloso, nada vai acontecer. Com Lei Lin como apoio externo, poderei proteger meu índio Wallfire até que a próxima geração cresça. Pili podia ser de cabeça quente, mas não era idiota. Tendo entendido isso, ele tratou Lei Lin com mais respeito, e essa atitude deixou Paul bastante aborrecido. Tudo bem. Com base no contrato na área da Estrela da Manhã, aqui estão suas recompensas. Com o aceno de seus braços, 3 raios de luz foram disparados na direção de Paul e da outra Estrela da Manhã bruxos, a luz negra, brilhando em um item espacial. Depois que Paul e os outros usaram a força da alma e checaram, olhares de satisfação apareceram em seus rostos. O clã Ouroboros sendo seguro é tudo graças a todos vocês, e você afugentou algumas pessoas. Por isso, estou te dando 30% a mais em cima das recompensas prometidas. O sorriso de Lei Lin foi muito gentil. Foi como uma lufada de ar fresco para Paul e os outros. Isso foi, obviamente fingido, mas quando fingido por Lei Lin, que tinha um status único, ele parecia mais amável e misterioso. Paul e o resto eram solenes, mas suas expressões faciais mostravam seu agradecimento e pareciam tocadas. Lei Lin sacudiu a cabeça internamente, embora o sorriso em seu rosto permanecesse. Além disso, nosso clã Ouroboros está planejando lançar uma campanha de guerra e recuperar nosso território perdido. Por favor, testemunhe isso. Ao ouvir as palavras de Lei Lin, os Warlocks da Estrela da Manhã carregavam expressões diferentes. Capítulo 579. Contende e contender. Se não fosse pela aparência de Lei Lin, o clã Ouroboros provavelmente teria sido aniquilado no ataque das forças aliadas. Mesmo que Lei Lin exibisse seu poder e talento de batalha aterrorizantes, e usasse vários métodos para fazer com que o outro lado retirasse suas tropas, toda a terra e os recursos ocupados não seriam retomados facilmente. Lei Lin tinha sido apenas uma Estrela da Manhã recém-avançada. Como ele poderia solicitar um território tão grande quanto o dos outros 3 Morningstar Warlocks? Se eles fossem atacados novamente, ele não seria capaz de suprimi-los sozinho. A quantidade de força que ele possuía ditava o tratamento que ele podia comandar. Lei Lin foi muito claro sobre esse fato. Agora, com o retorno dos 2 duques e a ascensão de seu poder de batalha, Lei Lin sentiu que tinha o suficiente para solicitar isso. Quanto a se isso ofenderia o relâmpago de Júpiter, Lei Lin já não o fizera no passado. Desde que eles ofendeu completamente, fazer algo mais não era um grande problema. Milímetros. O domínio do Rio Negro costumava ser um dos territórios do clã Ouroboros, e ser ocupado por alguma outra organização é um insulto para nós bruxos da linhagem sangrenta. Philip levantou-se, indignado. Eu definitivamente vou contar para a União. Ao vê-lo agindo dessa maneira, Paul e outro Warlock reviraram os olhos para dentro, mas não retrucaram contra ele. Pelo contrário, eles eram a favor dessa decisão. Esses territórios inicialmente pertenciam ao clã Ouroboros, e eles estavam apenas recuperando-os. Além disso, eles no máximo mostrariam seu apoio verbalmente e não agiriam de fato, a menos que o clã Ouroboros estivesse disposto a fazer mais concessões para seus benefícios. No entanto, Lei Lin estava apenas solicitando que fossem testemunhas, e não estava planejando que eles agissem. Não considerando sua força atual, apenas Gilbert e Emma trabalhando juntos seriam suficientes para lidar com isso. Ouvindo que Lei Lin tinha intenções de recuperar sua antiga terra, os feiticeiros da fase de cristal não falavam, mas eram muito emocionais. As forças aliadas ainda ocupavam suas terras e governavam seu povo. Essa foi a humilhação final. O fato de a batalha ter chegado até o quartel-general e eles terem sido quase completamente desenraizados ainda estava fresco e estava profundamente entalhado nas mentes desses Warlocks. Com essas sementes de ódio plantadas, elas foram estimuladas ao ouvir que Lei Lin as levaria a decretar sua vingança. Vendo isso, Lei Lin assentiu. A razão para essa expansão foi aumentar o tamanho do bolo para evitar a dissensão. Com 3 Estrelas da Manhã agora no clã Ouroboros, os recursos da área que eles controlavam não eram suficientes para dividir entre todos eles, deixando só o resto das pessoas sob eles. Além disso, levando-os a se vingar, a reputação de Lei Lin alcançaria um nível sem precedentes, o que tornaria mais conveniente para ele assumir o controle da organização. Esta foi uma conspiração aberta. Mesmo se Gilbert e Emma pudessem dizer,
Eles não seriam capazes de dizer muita coisa. Tendo concordado com o tempo, Felipe e os outros pegaram suas folhas, e até mesmo Frei e outros Warlocks de alta patente saíram automaticamente. Apenas Lelin e os outros dois foram deixados. Você vai declarar guerra ao relâmpago de Júpiter agora. Você não disse para manter o estado atual? Emma perguntou preocupada. Quando eu disse para manter o estado atual, eu quis dizer o nosso estado atual de preparação para a batalha. Lelin riu severamente, uma aura tirânica emanando de seu corpo. Além disso, o relâmpago de Júpiter provavelmente está muito ocupado com seus próprios assuntos. Oh! Como é isso? Gilbert estava interessado. Ele estava sempre exultante quando havia métodos para parar a força de Júpiter relâmpago. Do ponto de vista de Lelin, isso era uma inimizade profundamente enraizada. Quando fui ao Lava World, pedi ao Rank 5 Alok, Lord Wide, para ajudar a segurar Zegna. Ele acidentalmente deixou um clone de graus 5 ir, mas o corpo principal não desceu. Por essa razão, vou manter nosso acordo. Que acordo? Gilbert e Emma trocaram um olhar. Desde que conheceram Lelin, nunca tinham visto essa criança em desvantagem antes. Definitivamente deve haver algum significado profundo para ele fazer isso. Ele me ajudou a segurar Zegna de volta, então, em troca, vou dar-lhes as coordenadas para o mundo da lava. Lelin riu. Só agora, Wade recebeu minha mensagem. O quê? Gilbert e Emma se levantaram abruptamente. Isso é um mundo. Você sabe o que fez? Um mundo alternativo grande, significava benefícios sem precedentes. Apenas os sistemas de força e os caminhos para o poder que eles tinham eram extremamente úteis para os magos, e poderiam ajudá-los a progredir rapidamente. Não considerando outros assuntos, aqueles monarcas de amanhecer ocuparam todos os grandes mundos antes de avançar. O fato de Lelin ter obtido tais benefícios também era prova do valor de um mundo. Por isso, as organizações protegem essas coordenadas com a mais alta segurança. Se não fosse por Zegna ser absolutamente confiante e ter sido enfeitiçado por outra pessoa, ele não usaria essas coordenadas para prender os 3 duques de Kemoin. Um mundo que ainda não havia sido explorado era muito atraente. Não era como se os 3 duques Kemoin não tivessem suas suspeitas, mas eles ainda caíram na armadilha. O fato era que os benefícios eram imensos, a ponto de afetar sua racionalidade. Claro, foi Zegna quem perdeu tudo. Não só ele não ganhou nada, ele também sofreu muito. Agora, Lelin estava dando um segredo tão grande. Emma e Gilbert não conseguiam compreender isso. Afinal, aos olhos deles, só eles e o relâmpago de Júpiter conheciam as coordenadas do mundo lava. Neste ponto, era melhor manter este segredo para a morte deles e quando fosse a hora certa, eles poderiam destruir o relâmpago de Júpiter e assumir completamente o mundo da lava. Vocês. Lelin balançou a cabeça, desamparado. Como poderia outro mundo ser tão fácil de controlar? Além disso, existem numerosos Rank 5S, assim como o relâmpago de Júpiter, de olho nesta força. O que mais precisamos agora não é outro mundo, mas tempo suficiente para descansar e recuperar nossa força. O Wade faz parte do nosso Warlock Union. Ao atraí-lo para lá, o Júpiter's Lightning definitivamente lançará uma intensa batalha pelo controle do mundo da lava. Isso nos dará tempo suficiente para o desenvolvimento. Lelin falou com franqueza e segurança, tom cheio de confiança e olhos emanando um vigor incomparável. Existem Rank 5S nos dois lados. Como poderia o mundo da lava ser tão facilmente tomado? Neste período de tempo, é suficiente aproveitar o caos e obter benefícios. Além disso, uma vez que obtemos mais força, não é como se não pudéssemos recuperar com força o Lava World das mãos da outra parte. Não só Lelin tomou a decisão final, ele até apresentou uma imagem bonita para Emma e Gilbert. Se você diz isso, Gilbert e Emma olharam um para o outro nos olhos relutantemente. Vendo-os agindo assim, Lelin estava rindo por dentro. Ele obviamente não se importava muito com o mundo da lava, porque ele já tinha conseguido o máximo de benefícios de lá. Não só ele obteve a Fira Plume Mutante e fez com que sua massa de pontos da Estrela da Manhã crescesse até os limites, ele até conseguiu 1/3 da essência do Ovo de Fênix. Estes eram basicamente os maiores tesouros do mundo da lava, e Lelin estava obviamente satisfeito com seus ganhos. Depois do assunto do Santo Festival Solar, ele havia ofendido as cabeças das 2 maiores organizações do mundo da lava, Olho Escarlate e Arquibaldo, e isso só poderia ser resolvido com a morte de uma festa.
Apenas o conhecimento de que ele havia obtido fragmentos do óvulo da fênix seria o suficiente para fazer com que os fortes dentro do mundo da lava tivessem fome após seus ganhos. A razão pela qual Leilin entregou as coordenadas para o mundo da lava foi porque ele considerou isso também. Com o Ed no controle, ele ainda podia segurar o que ele tinha. Além disso, ele já havia entregado as coordenadas já. Se o Ed ou outros quisessem era simples. Eles podiam ir para o mundo da lava e competir entre si por isso. Aquela zegna do relâmpago de Júpiter provavelmente está cuspindo sangue agora, já que eu joguei essas coordenadas fora. Leilin acariciou seu queixo, um sorriso malicioso em seus lábios. Ele enviou os 2 duques depois de sua discussão. Depois disso, houve uma conversa com Freya durante o jantar, antes que Leilin finalmente voltasse para sua Morningstar Magus Tower. O lugar era tão alto como sempre, cheio de arcaísmo e grandeza. Quando ele entrou na torre, o gênio da torre inteligente voou para fora. Mestre mostre-me todos os registros recentes, assim como o estado atual da operação da torre do Magus, ordenou Leilin. No tempo em que o mestre esteve ausente, o portão astral está operando no nível mais baixo de energia. O armazenamento de pedras astrais foi completamente usado. A Magus Tower está agora funcionando com energia mínima necessária. 3,78% da saúde do anfitrião é ferida. Suprimentos sábios. O gênio da torre ficou sem expressão e começou a enviar metodicamente os relatórios. Era extremamente meticuloso, como se ele fosse o mais completo dos mordomos. Eu praticamente usei todas as pedras astrais que acumulei, bem como a fonte de energia da torre do mago. Leilin suspirou, sentindo o coração doer. Mas, em comparação com uma colheita tão grande, esse investimento vale muito a pena. Os lucros foram imensos. Claro, isso é porque eu tenho Shipai e posso descobrir os recursos dos mundos estrangeiros ao mais alto grau. De volta à sua sala de estudo, Eternal Flames emitia luz quente. Sentado atrás da mesa do estudo, ele começou a comparar seus ganhos. Eu cheguei ao meu objetivo com sucesso e trouxe os 2 duques Kemoin de volta. A força do clã Ouroboros aumentou rapidamente, e só isso significa que eu obtive mais do que investi. Os olhos de Leilin estavam brilhando enquanto ele estendia um caderno preto sobre a mesa e começava a escrevê-lo. Em termos de recursos, a essência do ovo fênix. Esse é definitivamente um tesouro de classe mundial. Não só pode acelerar o progresso no Fireplume, como também é notavelmente útil para a alma e ponto de massa de um Magus. Os recursos que eu particularmente colecionei das Emberwings também podem ser considerados abundantes. Capítulo 580. Gargalo de vitalidade. Gargalo de vitalidade. Em termos de técnicas, a Fireplume mutante é provavelmente comparável a uma técnica de meditação de alto nível. Leilin verificou massa no seu mar de consciência. Depois de devorar a essência da Fireplume, a massa pontual não só se tornou mais concentrada, com a nebulosa expandindo-se pela metade, agora emanava um rastro de vermelho fogo entre as trevas. Depois de obter Fireplume, sua aptidão havia mudado. Anteriormente, sua afinidade elementar era o elemento principal. Agora, sua afinidade elementar de fogo havia sido aumentada e, embora ainda não estivesse em harmonia com o elemento da escuridão, estava se aproximando. O aluno do meu Kemoin não é mais uma técnica de meditação apenas para bruxos da serpente gigante de Kemoin, mas um de 1º grau infundido com fogo de fogo. Obviamente, Leilin não iria começar a treinar em Fireplume novamente. Ele era, em suas raízes, um Magus e um Warlock de linhagem nisso. Assim, enquanto executava suas simulações, o Shipai havia fundido a essência da Fireplume em seu ponto de massa. Fireplume fundido com o aluno de Kemoin. Os 2 foram compatíveis com as simulações anteriores e agora se fundiam para formar uma técnica de meditação ligeiramente mutante. Os efeitos da técnica superaram em muito do 4º nível do pupilo de Kemoin original, e até permitiram que Leilin visse a esperança de simular o 5º nível. Uma vez que a simulação da técnica de meditação estava completa, Leilin só precisava resolver os problemas da linhagem e ele seria capaz de se libertar dos grilhões sanguíneos da categoria 4, e abrir o reino da lua radiante. O aluno de Kemoin não tem um 5º nível de qualquer maneira. Vou continuar chamando a mesma técnica de meditação atualizada da mesma coisa. Leilin continuou a usar o nome já dado sem intenção de pensar em um novo nome.
Se foram os 12º e 13º níveis de Fireplume ou o 5º nível de uma técnica de meditação, todos eles permitiram que alguém entrasse no reino da lua radiante. Mesmo que Leilin tivesse algumas ideias aproximadas sobre isso, seria necessário um grande período de tempo para que ele compreendesse todas elas. Mesmo assim, ainda era muito melhor do que não ter esperança alguma. Além do Fireplume, gravei muitas informações sobre a cultura, tecnologia e geografia do mundo da lava. O banco de dados da eShip é muito mais completo e eu me beneficiei bastante. Leilin acariciou seu queixo. A vantagem de ter o chip aí significava que ele poderia deixar os magos para trás na poeira em termos de sua velocidade de aprendizagem. Em outros mundos, ele era basicamente como um peixe na água, registrando até mesmo as informações mais complicadas com apenas uma varredura do AI-chip. Ele podia analisar e entender tudo rapidamente, e era muito mais rápido que magia, que tinha que estudar um livro após o outro. Por esta razão, ele poderia rapidamente obter clareza sobre o caminho da força em outros mundos e fundi-la em seu próprio corpo, uma vantagem única para si mesmo. Em geral, as colheitas foram tão imensas durante esta viagem para o mundo da lava, que minha absorção está explodindo nas costuras. Leilin olhou para suas estatísticas. Leilin Farlier. Rank 4 Alok, linhagem, serpente gigante de Kemoyin, corpo amadurecido. Força, 50. Agilidade, 45. Vitalidade, 65. Força espiritual, 956.8. Poder mágico, 956. O poder mágico está em sincronia com a força espiritual. Força da alma. Os números mais baixos de força espiritual entre o Morningstar são 500 e acima, e eu quase cheguei a 1000. No entanto, a força da alma ainda precisa ser enumerada. Olhando para os números, um sorriso irônico apareceu em seu rosto. Ele obteve muito no mundo da lava, especialmente com alguns avanços em sua alma que permitiram que sua força da alma subisse acentuadamente no poder. Enquanto o Shipai não poderia mostrar os números, apenas a diferença na força espiritual implicava que houve uma grande mudança. A força da alma era uma versão de nível superior da força espiritual. Assim, os avanços na alma podem ser vistos através de avanços na força espiritual. No entanto, um aumento de cerca de 400 já está começando a exceder os limites do que meu corpo pode suportar. O sorriso irônico no canto dos lábios de Leilin ficou ainda mais óbvio. Fireplume e o ovo de fênix eram tesouros que enfatizavam os elementos, mas não fazia muito por força. Enquanto ele tinha um grande aumento na força espiritual de uma só vez, seu corpo já havia começado a mostrar sinais de uma incapacidade de suportar. Isso porque havia muita água no copo e o copo era pequeno demais. Embora não houvesse nenhum efeito residual óbvio ainda, Leilin só poderia se transformar em um espírito e trilhar o caminho de um espírito mago se ele não tratasse isto a tempo. Para resolver isso, a essência é fortalecer minha vitalidade e permitir que o corpo, assim como a força espiritual que de repente aumenta, cresça harmoniosamente mais uma vez e faça tudo de uma vez por todas. Leilin ordenou, aí chip, com meu controle atual. Quanta vitalidade eu preciso para sustentar minha força espiritual? BIP. Missão estabelecida. Varredura de estatísticas do corpo do hospedeiro, começando a construção do modelo. Dedução inicial. A voz robótica do AI-chip foi ouvida enquanto formava uma figura humana azul na mente de Leilin. Ondulações terríveis de força espiritual foram emanadas do modelo. Dedução concluída. Para combinar completamente com a força espiritual, o anfitrião deve ter uma vitalidade de 100 ou mais. O Shipai entoou lealmente. Uma vitalidade a 100 ou acima. Leilin tocou seu queixo. Como o corpo era um vaso de força espiritual, os magos levavam a vitalidade bastante a sério. Eles até tinham algumas técnicas e formações de feitiços para temperar o corpo apenas para isso. Com o estado atual de Leilin, com uma vitalidade tão alta quanto 65, 90% das técnicas para aumentar a vitalidade eram inúteis para ele. No entanto, com seu conhecimento e as acumulações de suas explorações no passado, ele imediatamente teve uma ideia. Não considerando essas técnicas remotas, o Multilimb Strength é muito adequado para mim agora. Mesmo na pior situação, posso controlar minha condição atual e evitar que piore. Leilin levantou-se com um flash de compreensão e se dirigiu para outra sala de treinamento. Caixa. Seu corpo de repente se contorceu de uma maneira estranha, se organizando de tal forma que ele parecia uma estranha runa.
Articulações e músculos bizarros podiam ser ouvidos vibrando dentro dele. Essas vibrações combinadas e gradualmente formaram uma voz ligeiramente rouca. A voz parecia estar cantando algum texto sacrificial, cheio de um grande sentimento antigo que também se mantinha dentro de um ar bárbaro. Força multilimbe. Oh! Uma figura encolhida de 6 braços apareceu atrás de Lelin, e com seu canto, mais runas apareceram da figura da Multi-Armed Race e desapareceram nas costas de Lelin. Quando a cerimônia terminou, os raios de luz do membro da Multi-Armed Race desapareceram nas costas de Lelin e formaram uma estranha imagem dourada da corrida multiarmada, parecendo uma tatuagem vívida. Vários fios dourados se espalharam sobre a pele e os músculos de Lelin, e tudo rapidamente se acalmou. Lelin se levantou, olhando para as palmas das mãos. A pele era pálida, os ossos delgados e não parecia haver muita diferença. Ocasionalmente, porém, lampejos leves de ouro eram vistos piscando por dentro. Parecia haver uma camada de armadura densa em seu corpo, o que tornava pesado. Isso não era nada para Lelin. Mas, importante, no instante em que a tatuagem foi completada, a pressão de ter sua força espiritual forçando seu corpo em todos os momentos, enquanto não se dissipava completamente, havia reduzido. Vendo esse resultado, Lelin soltou um longo suspiro de alívio. Embora a força multilimbal não possa aumentar minha vitalidade, ela tem o efeito de selar e reforçar o corpo, o que pode manter meu estado atual. Quando eu encontrar mais formações de feitiços para temperar o corpo. Agora, preciso cuidar rapidamente das forças aliadas que ainda ocupam os territórios que pertencem ao clã Ouroboros. Usarei então as forças do clã Ouroboros e as ajudarei a encontrar tesouros, poções ou formações mágicas que possam aumentar minha vitalidade. Lelin fez planos para si mesmo, com os pés continuando a se mover até chegar a outra sala secreta. Na porta, havia muitos selos que formavam uma corrente, trancando a porta com força. No entanto, um calor fervente ainda podia ser sentido. Buzz! Uma chama preta apareceu automaticamente do corpo de Lelin, e absorveu todo o calor. Bom nível de calor. É como outra forma das chamas da Fênix. Aí, Chip. Lelin ordenou anteriormente, Bip. Limites para autoridade aberta. Passada a varredura, juntamente com a voz do AI Chip, 2 fluxos de dados azuis brilhavam nos olhos de Lelin, milhões de palavras douradas parecidas com formigas piscando e entrando no celo. Cachá. Cachá. A corrente rúnica se abriu, e chamas douradas aterrorizantes surgiram de trás da porta. Screei. Como se, provocadas ou desafiadas, as chamas negras no corpo de Lelin ficaram mais exuberantes, formando uma camada negra de isolamento que mantinha a porta bem fechada. Grandes quantidades de chamas douradas foram devoradas pelas chamas negras enquanto se fortaleciam. Tal processo diabólico deixou Lelin em choque. Depois de entrar na sala secreta, podia-se ver um mundo gigante de gelo e neve. No coração, no entanto, um sol dourado emanava raios de luz. Numerosas runas de gelo formavam cadeias do que restringiam o sol, mas ainda produziam um calor fervente. Naquele momento, houve um impasse entre o azul gelado e o ouro ardente. A linhagem do posto 6 da Criança do Sol. Os olhos de Lelin estavam desfocados, as chamas negras formando automaticamente a figura de um pássaro negro diabólico. Olhos vermelhos estavam colados no pequeno sol no meio, parecendo com medo. É uma pena. Lelin suspirou mais uma vez. Esta foi a linhagem mais alta que ele havia ganhado até agora. Depois que o ovo de Fênix quebrou, ele automaticamente formou um cristal denso e não havia vestígios de sua linhagem remanescente, levando Lelin a começar a se perguntar se a Fênix era uma criatura da linhagem. Não havia como refinar nenhuma linhagem antiga nesse caso. Eu tenho a sensação de que a linhagem do Filho do Sol é muito compatível com a chama do fogo, mas é uma pena. Eu já tenho outra linhagem. Lelin suspirou. Se ele tivesse a linhagem da Fênix, ele mudaria sua linhagem, não importando quão difícil seria. No entanto, a linhagem do Filho do Sol? Isso era apenas o 6º lugar, e não era poderoso o suficiente para motivá-lo a correr esse risco.